Estamos de volta! O último podcast deu muito o que falar e eu fiquei muito bugado. Eu assisti e reassisti de novo aquele podcast. Até colocamos como tema Rogério Zaite, Apocalipse, parte um, porque queremos dar continuidade a esse estudo extraordinário sobre o Apocalipse. Mas hoje nós queremos falar sobre desvendando ou desmascarando a agenda Illuminati. O que é isso, primeiro, Illuminati, pastor Rogério? Illuminati, na realidade, é um grupo, né, que a gente chama, é um grupo elitizado, origindo de 13 famílias da sociedade. São várias famílias, são 13 famílias aí. Os Rockefeller, tem vários, né? São os nomes, os Bilderberg. Então, são 13 famílias e que foram chamados Illuminados, os Iluminados, vamos colocar assim. E esse patriarcado dessas pessoas a gente chama de controladores do mundo. São senhores elitizados que controlam o mundo para um propósito específico. Mas isso não seria conspiração de ter pessoas, seres humanos tão poderosos assim que controlam e governam o mundo a ponto de serem chamados de senhores do mundo? Na realidade, eu acredito que não, porque esse mundo ele é regido por poder. Se você tem poder, você tem controle. Informação é um poder. Se você tem um determinado tipo de informação, você carrega um poder. Por exemplo, se você tem informação de que a bolsa de valores ela vai subir ou vai abaixar em tal dia, em tal hora, por causa de determinada situação, essa informação que você carrega pode ser uma força, um poder que pode servir para você como bênção, como maldição. Então, essas famílias, vamos colocar assim, esse grupo secreto, que hoje em dia não é mais secreto, já está aí explícito em várias esferas da sociedade, inclusive. Até o nosso antigo presidente já falou sobre eles, inclusive o presidente atual também falou sobre eles de uma forma oculta, mas ele fala em um dos programas de televisão, ele diz assim, ele diz dessa forma, não sei se você assistiu, ele fala assim, eles me chamaram de volta, eles me fizeram um pedido de volta. Então, ele está falando desse grupo, que é a nova ordem mundial. Existe uma nova ordem agora, mas ela vai ser como que eu posso dizer para você? Ela vai ser substituída pela nova ordem de desfecho final. Existe uma ordem que será substituída por uma nova ordem que já é Sim, desfecho final. sim. Eu acredito muito no contexto aí de guerra, dos cataclismas do mundo. Será reconstituído essa nova ordem, inclusive nessas guerras que houve, não sei se nem posso falar aqui, na Ucrânia, teve essas situações, inclusive houve esse cenário de substituição. E isso vai acontecer de uma maneira que seja o propósito para o advento da chegada do anticristo, o Mashiach Sotã. Então o Trump agora, assumindo a presidência dos Estados Unidos, ele está retornando para instalar essa nova ordem mundial? É muito provável, não só o Trump, né? Existem várias vertentes. O Trump ele é Fantoche. um fantoche nisso daí. Mas existem vertentes, inclusive, de quem pode ser o anticristo, o Mashiach Sotã. E está ligado ao Trump. Que é, na realidade, o genro dele, o Garrett. O Jared. Jared, Jared. Não sei se você já viu, mas ele tem um prédio nos Estados Unidos que o nome do prédio é 666. Então, é até estranho, né? Como que pode a pessoa ter um prédio e um nome ser 666? Então, tem algumas vertentes, pode ser ele. Tem um outro também, que é muito conhecido, que é o Elon Musk. E no espiritual, geralmente, são os mais parecidos são eles. Quando Deus mostra, assim, algumas pessoas também já tiveram essas visões, é a mesma linha, assim, são muito parecidos. O Trump, eu digo que ele é um fantochezinho aí que vai ser usado, entende? E que está ligado. Todos eles conhecem sobre os Illuminatis, conhecem sobre os Senhores do Mundo. É um grupo secreto que não é mais secreto. Eu até disse isso num seminário que eu dei semana passada. Eu mesmo, posso falar aqui? Pode sim. Eu mesmo já recebi, muitos anos atrás, no Facebook, um convite dos Illuminatis para fazer parte, né, dos Illuminatis. Tem um grupo, né, deles, né? É um braço. É como se fosse, é um abraço, como se fosse a maçonaria também.
Mas e eles me chamaram para ganhar R$1 milhão por mês. O que você faria? Você na prova lascada. Para ganhar R$1 milhão por mês, porque eles fazem todo esse levantamento de pessoas na internet. É o que a gente estava vendo agora, né, através da IA, da inteligência artificial. Eles conhecem. Inclusive, depois a gente tem que fazer isso aqui ao vivo para o pessoal ver, para eles entenderem que o que a gente está falando são realidades. Não é utopia. Não né? é utopia. Então, eles me ofereceram, eu não lembro agora se foi em 2017, 2018, é que esse Facebook meu foi hackeado. Eu tinha ele eu tinha as mensagens. E aí eu falei, não, claro que não. A minha crença é outra. E não vou vender a minha bênção por um prato de lentilhas. Mas aí a questão não é nem vender a bênção, é vender a alma, né? Vender a alma é difícil, entendeu? Então, assim, infelizmente, tem muitos pastores que fazem isso, né? Essa é a grande realidade. Eu acredito sim, porque, como eu disse, é poder. Existem pastores que fazem parte desse grupo de Illuminati, será? Sim, muito também dessa linha maçônica. Tem, sim. Pastores maçons existem? Existe. Infelizmente, tem 3 tipos de maçonaria. Tá? Tem a maçonaria mais levada para o ocultismo mesmo, tem essa maçonaria mais miscigenada, que é um tipo. Essa maçonaria miscigenada, que também está ligado, né, esse tipo de maçonaria aos Illuminati, no entanto que os símbolos dos Illuminati também está ligado ao da maçonaria, essa miscigenada ela envolve pessoas de outras religiões. Então, é uma maçonaria mais aberta. Tem essa mais fechada. Que é o ocultismo. Que é o ocultismo. E que é como se fossem os Illuminati também, né? São mais fechados, grupo secreto, tal. Tem toda essa teoria da conspiração que eles falam, mas de que teoria não é nada. Os presidentes já falaram deles, todos falam, tá? E eles têm uma agenda, que é o que a gente vai falar aqui. Para que serve uma agenda? Para que serve? Para se programar. Para se programar, para você guardar informações de programação. Guardar datas para aquilo que está por vir. E o que está por vir? Advento da chegada do anticristo. Então, eles estão fazendo toda uma agenda. É como se, um exemplo chulo. É como se o presidente da República viesse aqui no podcast, e ele viesse fazer uma entrevista com o pastor Fábio. Com certeza, ia ter todo um cenário preparado, há uma programação, horário de chegada, hotel, para que ele pudesse estar aqui, para ele poder fazer esse podcast. O cenário do mundo, ele está sendo programado para o advento do anticristo, do Mashiach Sotã. O senhor disse que existem três maçonarias específicas, seria a do ocultismo. Tem o do ocultismo, tem a... rapaz, a mais aberta que o senhor falou? Que é a miscigenada que eu falo. A miscigenada? A miscigenada é aquela maçonaria aberta, que ela é para todos. Para todos. Tá? E tem a maçonaria que eu falo que acho que é tradicional, né? Tem uma tradicional. É a filantrópica, que a Ju, que trabalha muito com caridade. Você pode ver que até a maçonaria hoje já não é mais uma sociedade secreta. Ele está aberto. Não é mais. Se você for ver, as sociedades que eram chamadas de secreta não são mais secretas. Porque hoje eu conheço, né, em Guarulhos mesmo, o símbolo da porta de entrada. Não sei se você já passou ali em Guarulhos. Já. O símbolo da porta de entrada de Guarulhos é o da maçonaria, que é o compasso. E, na verdade, a maçonaria hoje, quem entende um pouquinho de símbolos, vê que ela está em quase todos os lugares, né? Todos os lugares, porque símbolos são portais, né? Sim. E, inclusive, os Illuminati também eles têm símbolos. Dentre eles têm o triângulo. Certo. Você pode perceber que o triângulo, vamos falar depois sobre isso, ele está nas alimentações. É que aqui não vai ter, não tem nada aqui, não tem nada de comida aí, de margarina, óleo de soja. Mas, por exemplo, você pega o óleo de soja, ele tem lá o triângulo. Mas pode colocar aí na tela, se tu pedir. Verdade, se tiver, coloca assim, T de transgênico, para o pessoal ver. E é o símbolo dos Illuminati, tá? É um deles. Então, você vai ver que a maioria dos alimentos hoje tem esse símbolo. Por quê? Porque, a gente vai falar depois sobre isso, porque é uma preparação do nosso corpo, tá? Para aquilo que eles querem implantar, que é a marca da besta. Entenda, o pessoal vai fazer uma cirurgia, o que ela precisa fazer? Ela precisa se preparar, sim ou não? Sim, claro. Eles estão preparando a humanidade, por isso que é uma agenda, é uma preparação programativa. Eles estão preparando a humanidade para essa adesão. É um cenário que está sendo montado.
E já está sendo montado, não é de agora, são anos, né? Sim. São anos de programação, tá? Sim. Olha aí, tá vendo, gente? Ó, o T de transgênico, você pode ver um triângulo. O triângulo, ele está sempre em cenário mundial, tá? O triângulo, você vai ver ele em vários filmes, desenhos. Outra, coloca aí a nota de dólar, o pessoal vê, a nota de dólar. Coloca aí, triângulo na nota de dólar. Obrigado, hein, Sérgio? Você ajuda mesmo, sério mesmo. Olha isso aqui, ó, tá vendo? Isso é a nota de dólar, ó. Triângulo, o olho, vocês vão perceber que os Illuminati estão sempre ligados ao triângulo e o olho. A nota de dólar, ela tá falando sobre a nova ordem mundial. O termo em tradução é esse. Nova ordem, olha lá, Anut Septus, né, ó, Novus Ordens Seclorum, nova ordem mundial, tá? Não sei se, olha lá, ó, tá vendo ali, ó, Novus Ordo Seclorum, olha lá, ó. Isso, não sei se dá para abrir, né? Vocês percebem? Então, isso aqui, ó, T é um triângulo. E esse olho, o que significa esse olho? Muitas coisas. Esse olho é o que a gente está fazendo agora, que está ligado a eles também. Porque quando a gente fala de olho, eu sempre faço uma pergunta. Deus é onisciente, sim ou não? Sim. Onipresente, sim ou não? Sim. Isso aqui é até um cenário. Tá, se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, isso é bíblico e é verdade. Agora, Deus está, nesse momento, em um local que estão cometendo atrocidades a nível de feitiçaria, a nível até visceral, tipo de uma criança, por exemplo, fazendo sacrifícios nessa área. Deus está presente? O que o senhor acha? Eu estou perguntando. Eu acredito assim, que Deus não está presente no sentido de presença física. Mas os olhos dele estão. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor contemplam maus e bons. E aonde os seus olhos estão, você está. Sim. Hoje, por exemplo, eles lançaram um aplicativo, os pais tecnológicos vão saber o que eu estou falando, que esse aplicativo que foi lançado é para você olhar e observar o que seus filhos estão fazendo. Quer dizer, o pai não está fisicamente, mas ele está através dos seus olhos, vendo tudo o que está acontecendo. Hoje, as câmeras que estão ligadas à tecnologia facial, por exemplo, é esse cenário da onipresença e da onisciência, sabendo tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, na China, existe o score social, você já ouviu falar? Já. Esse score social é o seguinte, você não consegue... Se você atravessar o farol vermelho, você é multado. Essa multa é assim, você não pode viajar para tal local, você perdeu ponto. E como que eles fazem isso? Através de câmeras. Tecnologia facial. Quer dizer, eles não estão com as pessoas ali, mas eles estão observando tudo. Então, nós estamos sendo observados. E então, o Illuminati está ligado a isso, esse olho. O olho do dólar significa isso. Isso. Ou seja, estamos sendo observados. Estão sendo monitorados o tempo todo, observados. As redes sociais é isso. A gente usa as redes sociais, mas é o que a gente estava falando, a inteligência artificial, mas tudo isso é um mecanismo de conhecimento da minha e da sua pessoa. Eles estão, na realidade, conhecendo como até a inteligência fala, né? Os nossos comportamentos, as nossas aptidões, a nossa vida como um todo. Então, é para isso que serve. O olho é o olho do conhecimento, é o olho da sabedoria. No entanto, por exemplo... o filme, deixa eu já começar a citar os filmes, que o pessoal pira, é para pirar, né? Vocês gostam, pastor, cita mais filmes? Eu cito os filmes porque os filmes são realidades que eles apresentam e que eles dizem que são ficção, mas que de ficção, no sentido, não tem nada. Eles estão apresentando uma verdade cinematográfica, mas que para você é ficção. Mas para aqueles que têm discernimento, sabem que aquilo é uma informação de uma realidade. Então, por exemplo, o filme Senhor dos Anéis, que foi aí, eles impulsionaram esse filme. Esse filme vai falar do quê? Do Senhor dos Anéis. E o que ele tem lá? O olho de Sauron. O olho de Sauron. Sauron é um celestial, é um anjo caído. Ele é um anjo do mal. Só quem assistiu a essa mitologia do Senhor dos Anéis sabe do que eu estou falando. E o que é esse olho? Ele vê, principalmente quando a pessoa coloca um anel lá, né, o Frodo nos primeiros filmes, aí tem agora o outro, que é o tio dele. Quando ele coloca esse anel, é um simbolismo, é um pacto, é uma aliança. Ele consegue enxergar onde aquela pessoa está.
E aí ele manda seres atrás daquela pessoa. Mas olha que interessante. Você sabe quem, na tecnologia atual dos jejuns, é chamado de olho de Sauron? Não, quem? Não? É Mark Zuckerberg, O dono da Meta? da Meta. Ele é chamado de Sauron dos dias atuais. Por quê? Porque ele tudo vê através das informações que a gente passa de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Ele tem as minhas e as suas Threads informações. agora, né? Twitter também? Threads. Threads? Tweets. Do Instagram. É, do Instagram. Sim, ele tem todas as informações. Então ele é chamado hoje do olho de Sauron da atualidade. Está até no meu livro, Portais Dimensionais, que eu falo sobre isso. O olho de Sauron. Por quê? Porque o olho é uma informação. O que eu vejo, eu estou recebendo uma informação que está indo para o meu córtex cerebral. Quer dizer, eles têm essas informações hoje das pessoas, eles sabem da minha e da sua vida. A gente percebeu isso, tá? Através aí do aplicativo que você estava me mostrando. Interessantíssimo. E eu vou mostrar mais daqui a pouco, ao vivo. Pessoal, você tem que ficar aqui nesse podcast, compartilhar para mais alguém, que a gente vai provar que tudo que é falado aqui, a gente tem prova. Não é simplesmente teoria da conspiração, utopia, algo inventado pela mente humana. É fato, é real. Até o pastor Rogério Zaid é conhecido pela inteligência artificial. Mas, pastor, voltando ao assunto lá da maçonaria. Se a maçonaria está envolvida com uma religião ocultista, por que muitos pastores se envolvem com a maçonaria? Por causa de Mamon. Por causa de questões financeiras, né? Que a maçonaria, como os Illuminati, são senhores do poder. Então, por ser senhores do poder, a questão monetária fala mais alto. Ó, entenda, como que eles quiseram falar comigo e me comprar? Oferecendo o quê? Dinheiro. Então, hoje, infelizmente, quando eu disse aqui, eu não sei se foi no podcast passado ou retrasado, que muitas igrejas são regidas por principados, tem gente que fala assim, esse pastor é louco, ele é maluco. Não, eu falei até para você, tem igreja que não é regida por Mamon? Sim. É 1 hora de petição de oferta? É uma chatice, é só campanha de voto, é voto disso. Não, é 10 mil, é 20 mil. Quer dizer, tudo isso são igrejas regidas por Mamon. Tá? Agora, claro, tem igreja que é regida por Mamon de maneira abusiva. Tem igreja que é regida por Mamon de uma maneira avarenta. Agora, esses pastores, eles são seduzidos por esse cenário financeiro, por esse cenário monetário, que vai fazer parte, inclusive, esse já é o espírito do anticristo que está regendo essas pessoas também. Por quê? Porque o anticristo ele vai trazer essa solução financeira para as pessoas. Então, esses que são ditos pastores já venderam a alma para o anticristo, praticamente, se já se envolve com a maçonaria. Sim. Agora, de uma coisa, eu tenho curiosidade. Eu sempre, desde que me converti, isso desde os 16 anos de idade, eu vejo as pessoas falando que a maçonaria é ocultista, que a maçonaria tem sacrifício de bode, que a maçonaria você faz pacto, que você vem, mas são nunca 33 graus. Mas nunca houve uma prova, de fato, porque em contrapartida existem maçons que falam que simplesmente é uma loja filantrópica que ajuda as pessoas a crescerem na vida. Mas você já parou para pensar que tudo que é filantrópico, nem tudo, mas tudo que é filantrópico que eles dizem sempre vai atrair pessoas. A filantropia, ela atrai pessoas. Começa a fazer a gente chama de tzedakah, de justiça social, na sua igreja. Muitas pessoas virão. Entende? A pessoa até que de outra religião. Por quê? Isso é um princípio bíblico, aliás. Um dia o senhor falou para mim, eu estava fazendo um trabalho de crianças, assim, de crianças, de doces, não nada de Cosme e Damião, mas na igreja mesmo, fora até de data. E a gente servindo as crianças, ofertando ali brinquedos, brincadeiras, foi maravilhoso. E o senhor falou assim para mim, perceba, João 3,16. Aí eu falei, mas como assim? O senhor me disse assim, perceba, a doação ela gera salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu doação. O seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, salvação. Doação gera salvação. Nesse cenário já é inverso. As pessoas são atraídas por uma questão filantrópica e por causa desse cenário de poder, de também ocultismo, porque é algo oculto e geralmente aquilo que é oculto a nível de curiosidade também atrai. Um dia
Muitos anos atrás eu era solteiro, eu vi no site assim, não entre, uma maçã. O que você acha que eu fiz? Entrou. Eu entrei. Por quê? Por causa da questão da curiosidade. E o que tinha lá? Não tinha nada assim de pornografia, nada. Era uma informação sobre essa. Você entende agora que por causa da mesma atitude que você teve, a Eva, ela acabou cometendo o pecado? Eu falei, é verdade. Mas já foi uma chamada para a curiosidade. Então, eles são chamados por causa de uma curiosidade, porque é algo oculto, é secreto, questão monetária, e essa questão é como se fosse uma pirâmide, literalmente, né, que eles fazem, de um ajudar o outro, e isso acaba alavancando pessoas que eram pobre de marré, 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 e que hoje são milionárias. Inclusive, tem igrejas que fazem isso, tá? Igrejas que entram na maçonaria para se tornar uma igreja milionária, para se tornar uma grande igreja? Com certeza tem igrejas que têm esse segmento, infelizmente. No Brasil tem umas fortes aí. Mas falando sobre isso, mas a gente já vai caminhar, dar sequência ao nosso podcast, que o tema é Desvendando a Agenda Illuminati. Porém, esse é um assunto muito interessante. Vamos lá, um pastor de certa igreja fez o pacto, tá lá, é maçom, mas a membresia não sabe. A membresia pode prestar conta pelo seu pastor ter vendido a alma dele para o diabo? No sentido assim de impartição, a igreja sofre. O que é impartição? Transferência. Então, por exemplo, se eu como um pastor, eu tenho essa legalidade maligna de ter aderido, né, a determinada religião. Eu sou um pastor cristão, mas também estou ligado, vamos colocar assim, exemplificando a maçonaria, isso vai tocar na minha membresia. Toca na membresia? Toca, porque é igual aquele pastor que é adúltero. Quando ele ora, levanta a mão, aí vamos para o espiritual agora, tá, gente? No espiritual, é impartido algo. É muito comum os membros começarem a cair na área sexual. Isso é fato. Um pastor adúltero leva membresias ao adultério? É que o espírito que começa... Veja só, você é a autoridade da igreja. E a autoridade é igual a esse teto, é cobertura, é proteção, é telhado. Se esse telhado está esburacado, atinge quem está embaixo. Quem está embaixo? São os filhos, são os membros. Atinge em que área? Na área na qual a liderança abriu porta. Por isso, quando eu falo assim que pai, pastor é telhado, a gente tem que entender isso. Porque hoje tem muitos pastores que estão com telhado esburacado. Pode ser na área financeira, criminal, sexual, e atinge as ovelhas na mesma área na qual eles têm essas brechas, essas legalidades. Inclusive dentro desse contexto de maçonaria. E tem mesmo, infelizmente, é um cenário real. Mas isso aí não vai comprometer, a salvação dos pequeninos, não compromete a salvação, mas compromete o quê? O bem-estar, muitas vezes, daquela pessoa. Então, no seu dia a dia, a pessoa ela não tinha uma pressão determinada, uma pressão sexual ela passa a ter do nada. E ela fala, mas por que isso? Por quê? Eu conheci um pastor, posso te falar para você entender. Eu acho que eu já citei aqui ou em outro local. Esse pastor tinha questões de homossexualidade. E a gente começou a tratar com ele muitos anos atrás. E aí o que aconteceu? Ele se libertou, só que teve uma vez que ele teve uma reincidência não na homossexualidade, mas a nível de masturbação. Recaída. Ele teve uma recaída de masturbação. A esposa dele ficou louca com ele. Falei assim, como que... Ele confessou para ela, né? Por quê? Ele disse assim, olha, eu tive uma recaída e tal, e veio até mim, para mim, né, conversar. E eu falei... E aí a gente foi orar, e o Senhor falou o seguinte, que era por causa... Duas questões envolvidas. E aí, olha só como que a gente depende do Espírito Santo para nos dar o discernimento. O Senhor disse assim, é por causa da questão da falta de posicionamento que ele não teve, porque ele tinha que ter se posicionado nessa hora como um pastor, como uma liderança, mas também por causa da cobertura que ele tinha a nível de bispado. Ele tinha um bispo que era a cobertura dele ministerial e que tinha problemas nessa área. É claro, isso são os bastidores do mundo espiritual, o Espírito Santo falando qual era o problema que aquele pastor estava enfrentando, o porquê. E aí a gente falou para ele, o problema é isso aqui. Rapaz. Foi tratar com ele. Então perceba, uma coisa de bastidor. Por que eu sei disso? Porque a gente trata muitos pastores. E é muito comum pegar pastores com vários tipos de problemas. E aí a gente fala assim, tem que fechar esse telhado aí, tem que restaurar esse telhado, porque senão os membros começam a ter problemas.
Entende? Sim. Os membros começam passar a ser perseguidos, porque é aquilo. Quando um pastor levanta a mão e abençoa, e ele tem uma vida alibada, uma vida correta, a bênção flui. Mas quando também ele levanta a mão e ele está com uma vida contaminada, as pessoas são contaminadas. É muito comum, por exemplo, isso uma irmã uma vez me contou, achei interessante. Ela falou assim, eu estava na igreja e uma pessoa começou a impor as mãos sobre as pessoas que foram chamadas para frente, e ela viu no espiritual as mãos daquele pastor caindo lodo na cabeça das pessoas. Estou falando de coisas espirituais. Por quê? Porque ele tinha pecado. Eu mesmo já tratei um pastor, eu peguei esse caso de um pastor que o Senhor mostrava ele pisando em lama. E aí, para descobrir, aí foi quando foi descoberto que ele tinha problema de pornografia. Ele era um cristão que a gente fala cristão voyeurista. Então você percebe essa questão de serve para maçonaria, religiões, coisas pessoais. Um pastor que ele é contaminado, e a contaminação pode ser por uma outra religião, por uma questão sexual, por uma questão financeira, não importa. Moral, ele impactiona, ele transfere isso. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com quem nós permitimos colocar a mão sobre a nossa cabeça, né? Ter muito cuidado com quem coloca as mãos sobre a nossa cabeça e ter muito cuidado com quem é a sua autoridade espiritual de cobertura. Porque hoje também tudo é modinha, né? Aquele pastor ali fala bonito, vamos lá. Só que você não conhece a vida dele. Você não anda junto com ele. Você não comeu sal junto com aquela pessoa. Então, a gente precisa ter alguns discernimentos. Hoje as pessoas, esse cenário, né, de podcast, de redes sociais, hoje tem muitos pastores de si mesmo. Tem muitos pastores nos holofotes, mas assim, muitas vezes a vida é toda torta, toda arrebentada. Eu trato muitos pastores assim, e para a gente ajudar, trazer cura. Agora, o grande problema dos pastores hoje, olha a gente falando de outros assuntos aqui, mas faz parte. Mas o grande principado que rege muitos pastores, pasme, é Leviatã. Leviatã. É do orgulho. Hoje, muitos pastores, eles não são libertos por causa do orgulho que eles carregam no coração. Imagina você Mas aí também já é uma síndrome luciferiana, né? O orgulho. Também, né? Sim. Mas imagina eu chegar num pastor, como já aconteceu, e eu chegar, pastor, tem uma área aí que você precisa se converter. De verdade. Tem uma área da tua vida aí que você não é cristão. Você é cristão nisso, naquilo, mas nessa área aqui, você vai precisar de se converter de verdade. Muitos não aceitam. Muitos não aceitam. Por causa do quê? Do orgulho. Aí se tornam autoritários, tiranos. Tiranos, autoritários, abuso espiritual. Então, assim, agora, quando o pastor vem até nós e ele pede ajuda, aí muda o cenário. Por quê? Porque ele está pedindo ajuda. Mas, São assim, poucos, minoria. Nesse caso, vamos lá, um pastor que é uma autoridade espiritual, eclesiástica, cuida de muitas ovelhas, é uma questão de quebrar o próprio orgulho dele se curvar para pedir ajuda espiritual para alguém, não é verdade? Ele tem que quebrar o orgulho. E para quebrantar... É difícil isso aí, né? E outra coisa, Leviatã, ele só é vencido através de quebrantamento. Porque ele é o principado do orgulho. Então, se a gente quer, de fato, ser pessoas que sejam abençoadas nesse quesito, a gente tem que se quebrantar. Tem que se quebrantar. E às vezes eles não querem, porque... já teve moça que falou para mim, eu falei pro meu bispo, Deus mostrou você em adultério. Ele falou, estou em adultério mesmo, você não tem nada a ver com isso. E não vou sair da igreja. Olha só a arrogância do cara. Esse é o cenário que a gente está vivendo também nas igrejas. Esse cenário de tudo é lícito, tudo pode, tudo me convém. Calma aí, tudo é lícito, tudo me convém. Mas nem tudo faz parte da nossa vida, eu não posso aceitar. Então, uma coisa que eu aprendi, tá? Você é responsável pela liderança que você recebe. Você é responsável pela influência da liderança que você tem. Nenhuma liderança coloca uma... Como que eu vou falar aqui agora, aqui por causa do algoritmo? Alguma arma, né, em você e te força alguma coisa. Não, você que se propõe, que é disposto para estar debaixo da égide dessa liderança. Então, eu sou responsável. Por isso, as pessoas têm que entender isso. Então, essa questão de maçonaria, outras religiões, tudo isso influencia? Se o pastor ele está ligado a essa religião, com certeza. Você tem a autoridade que se permite ter, né? Você tem a autoridade que você permite ter. Só é a autoridade na minha vida aquilo que eu permito. Isso é...
Olha só, uma autoridade, vou explicar agora de modo espiritual. Uma autoridade que você permite ter, ele é um procurador seu no mundo espiritual. Como assim? Ele é um procurador. Por quê? Porque a partir do momento que eu te dei autoridade para você ser a minha autoridade, eu me permito você ser a minha autoridade no mundo espiritual, eu tenho legalizações para te ajudar ou às vezes te prejudicar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É um procurador no mundo espiritual. Então pode ver, o pastor ele tem autorizações do reino espiritual para tocar na vida das pessoas, para o bem ou para o mal, inclusive. Isso é grave. Dentro dessa agenda Illuminati, vamos Vamos lá. lá, vamos Dentro lá. dessa agenda Aleluia. Illuminati, existem igrejas e existem pastores? Tá tudo ligado, porque a agenda Illuminati é a agenda do anticristo. Né? Tá ligado aí à agenda de 2030 da ONU. Inclusive, Bolsonaro esteve em uma das reuniões na época, o presidente. O Nine também teve. Então, tá tudo ligado. Então, eles estão preparando essa agenda. Eu estava até vendo aqui, não sei quem que falou aqui, se foi o pastor Carlos ou um outro pastor falando sobre isso, dessa questão de quem seria a pessoa do anticristo, quem não é. Sim. Se, eu acho que você falou também, tem o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é milenar. O espírito. A pessoa dele, muito provável que já esteja por aí. Eu acredito, né? Uma vertente. Deixa eu falar como vertente, que senão o pessoal fica pira. É que aqui, na verdade, eu faço essa pergunta que eu vou passar agora. Sim. O anticristo já está entre nós? Então, eu acredito que sim. A pessoa, não o espírito. Eu acredito que sim. Muito provável. Olha só, tem uma irmã, eu conheço uma irmã, vou falar agora de experiência, tá? Certo. Em 2008, eu estava na casa dela como se fosse minha mãe, essa irmã. E ela é intercessora. Nesse tempo eu fiquei integral na obra. E ela foi para o carro. Quando ela voltou, ela falou assim, Rô, preciso falar com você. Eu falei, o quê? O senhor me disse, sim, do teu ministério, mas o senhor falou para mim que o anticristo já está aí. E que logo, logo a moeda digital será única. A gente está falando de quantos anos atrás? 2008... 16 anos. 16 anos. Então, muito provável. E esse cenário da moeda digital já está... Né? O Brasil mesmo vai entrar no Drex, que é um protótipo da moeda única, e aí vai entrar a moeda única oficial, que é do Machassotan. Então, eu acredito, sim, que o anticristo, de alguma forma, a pessoa dele seja aí. O espírito dele já está aí há muitos anos. Já é real, então, a pessoa do anticristo. Eu acredito que a pessoa dele já seja real. Adulto, já pode ser um adulto, eu acredito. Sabe por quê? Pelo cenário, se a gente começa a ver, você pega aí, o anticristo ele vai estar ligado ao Beit Hamikdash, o templo de Jerusalém. Hoje, esse cenário já é muito real. Hoje, os judeus, eles já têm toda a linha sacerdotal da tribo de Levi montada. Eles já estão, na realidade, treinando os sacrifícios. Hoje as pedras já estão todas preparadas para a reconstrução. Sabe quantos meses o templo de Jerusalém vai ser reconstruído? Quanto? 6 meses. Então é um tempo muito curto. É muito rápido isso. Então a estrutura já está feita, a estrutura já está pronta. Hoje tem a novilha vermelha, que biblicamente é a novilha profética do Messias. Então tem todos os elementos para essa questão da vinda da pessoa do Machassotan. Então, muito provável, tá? Então tem várias questões. Então ele já está, só falta se manifestar. Eu acredito nisso. Por causa do sistema ainda, né? O mundo ainda ele vai passar por... Essa questão da pandemia, ela trouxe para o mundo um aceleramento digital, tecnológico. Perceba. Você sabe que eu vendi Bíblia na pandemia, foi o tempo que eu mais prosperei. Assim, hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, mas na época eu estava numa provação violenta, mas quando chegou a pandemia, eu mais prosperei. Por quê? Porque eu vendi a Bíblia nesse tempo. E aumentou a venda de Bíblia em 40%. Porque as pessoas ficavam em casa e elas acabavam adquirindo as coisas. Isso foi aumentando o que? Na época, eu comprei um celular, eu tinha um simplesinho, comprei um melhor. Começou a entrar a tecnologia facial, digital,
começou a acelerar. Perceba, tudo, as pessoas começaram a trabalhar do que? De home office. Sim. Digitalizou tudo. Houve uma aceleração mesmo. E olha de como fato. que é a agenda. A gente está falando da agenda. Eu trabalhei em bancos. Eu trabalhei em vários bancos, tá? E eu ouvi muito isso. Muito antes de tudo isso. Vários bancos vão fechar. Várias agências fecharão. E todo mundo fala, mas por que vai fechar as agências? Por causa desse cenário digital. Tudo está sendo passado para o digital. A moeda vai ser digital. Então, para que você vai ter? Hoje você percebeu que uma inteligência artificial ela pode falar com você muito melhor, às vezes até que um humano, né? Sim. Que pelo menos, olha só que coisa absurda e bizarra. A inteligência ela é mais sóbria nesse sentido, ela é carismática e sabe tratar você bem. Coisas que muitas vezes uma pessoa dentro de um banco não sabe fazer com você. Você pode discordar e ainda assim respeita você pelo ponto discordante. Verdade. Olha que coisa absurda. Olha o cenário. E eu escutei muito isso. E hoje, quantos bancos foram fechados? Agências, né? Muitas agências foram fechadas. Então, acredito sim, o anticristo já está por aí. Eu acredito, é uma vertente. Eu falo que é a vertente rogeriana, né? Tá por aí. Eu acredito que, de alguma forma, tá por aí. Então só falta mesmo a manifestação. Mas na sua não vai demorar muito. Mas na sua percepção, o que está faltando para essa manifestação do anticristo? Eu acredito que essa aceleração tecnológica, já entramos numa parte, a quarta revolução industrial, que está ligado à robótica e à inteligência artificial. Eu acho que é um dos cenários. Está ligado também a essa questão, porque quando a Bíblia fala que Jesus falou isso, né? A gente espiritualiza no sentido religioso. Quando eu voltar, será que eu encontrarei fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Fé na terra? Aí a gente fala assim, não, é por causa do pecado, sim. Mas não é isso só. Está ligado a muita coisa. Inclusive é isso aqui, ó. Inclusive é isso aqui. O quê? a alimentação que a gente tem, entende? Que faz parte da agenda deles. Por quê? Isso está mexendo com a gente. Então as pessoas não entendem isso. Picada, que eu não posso falar aqui o nome, radiação, tudo isso está mexendo com a nossa estrutura, inclusive com o nosso córtex cerebral. Hoje, vamos lá, rapidinho aqui, vou falar acho que depois sobre isso, mas hoje o açúcar ele emburrece as pessoas. O açúcar emburrece as pessoas. Açúcar emburrece. Por isso a expressão do Pablo Marçal, Boulos, comedor de açúcar. Com certeza. É o Boulos mas ou o Lobos? Boulos é inteligente, não, né? Não entendi o que você falou. O Boulos ou Lobos? Boulos, que foi tá, o entendi candidato. Lobos. Mas o Boulos era para ser inteligente, né? Mas professor e tudo. Mas você já viu as faculdades hoje? Você já viu? Esses professores progressistas são praticamente emburrecidos, né? Porque tem uma visão totalmente... Mas entenda, eu dou ensino sobre isso o tempo todo. O açúcar, desde esses dias. Alimentos que impedem você de ouvir a voz de Deus. O açúcar é um. Por quê? Porque tem a voz audível, mas tem a voz que ela é parecida com a voz do nosso pensamento. Fica na mente. E quando Deus fala com a gente na mente, e Ele fala muito assim... O que acontece? Se o teu córtex cerebral ele não está equilibrado da maneira certa, você não consegue ouvir o Senhor da maneira que você tem que ouvir. E hoje o que o açúcar faz? Ele corta isso. Ele interrompe isso. É mesmo? É lógico. Isso é provado cientificamente. Aí os haters de plantão vai falar, esse pastor é louco. Vai estudar, pelo amor de Deus, gente. Estuda. Então tem. O açúcar hoje faz isso. Por que você acha que eles dão o açúcar, os doces? Quem come mais doce? Crianças. Criança. Justamente por causa disso. Já é uma preparação. Isso está ligado à política, que está ligado também à questão do Estado, inclusive do anticristo. Mas sempre foi assim. Criança sempre gostou de doce, açúcar essas é ligado coisas. a controle mental e de massas. Mas então esse controle mental e de massas através do açúcar está sendo agora agenda, e antes. Mas sempre teve, né? Sempre, as crianças, na verdade, sempre gostaram de açúcar, de doce. Mas era diferente. Você já comeu doce de leite da terrinha, da zona rural? Já. Era diferente. Sou da Bahia, então você sabe. Tu é da Bahia. Então, assim, infelizmente hoje acelerou isso. Vou falar um pouco mais sobre isso.
Então tem todo um cenário, porque é mais fácil você controlar uma pessoa que ela tem um QI menos elevado, sim ou não? Sim, que claro. é o que os políticos fazem hoje. A ignorância se Se permite você ser escravizado, então, né? eles descobriram métodos e meios para emburrecer as pessoas de modo a controlá-las. Essa é a grande verdade. Tá? Então o sistema tem essa finalidade de emburrecer as pessoas para controlá-las. Você falou tudo, é um sistema. O sistema ele tem um propósito. Eles não. Olha só, esse povo, os Illuminates, essa elite, eles na realidade sabem o que eles querem, eles sabem onde eles vão chegar. E eles vão fazendo as coisas no tempo deles. Eles têm um propósito. Tem um propósito. E eles estão ligados a tudo. Alimentação, política, estão ligados às 7 esferas da sociedade, né? Existem 7 esferas Quais da são sociedade. essas 7 esferas? Vamos lá, vamos ver. Teatro, né? Cultura, cinematografia, artes, vamos lá. Meu Deus, me ajuda aí. Governo, política, educação. São as esferas. Estão ligados à educação? Estão ligados à política, ligados ao governo, estão ligados à questão da indústria cinematográfica. Hoje, eu já disse isso aqui, existem diretores de Hollywood que fazem parte dessa agenda deles. Porque eles só mostram filmes caracterizados naquilo que está por vir. Hoje, o desenho dos Simpsons, por exemplo, é um deles. Esse desenho faz parte dessa agenda dos Illuminati. É um desenho de condicionamento, de preparação. Se você vê na eleição passada, o Trump está descendo, acho que numa escada, né? Exatamente igual ele faz. Porque isso é montado. E é um personagem semelhante ao Trump. Semelhante. Então, existe toda, assim, uma preparação, um condicionamento. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas parece loucura. Mas não é. Se você tem o controle, você domina, você consegue fazer as coisas. Pastor, mais uma pergunta que fica. A rede cinematográfica, a cultura, a política... Enfim, essas 7 esferas da sociedade está trabalhando em favor do governo do anticristo ou eles são manipulados de forma inconsciente a trabalhar para montar esse cenário? Eu acredito que muitos deles, a maioria, está trabalhando em favor. Conscientemente? Consciente, eles sabem, né? Eles sabem. Esses daqui sabem. Os senhores do mundo sabem. Eles sabem e eles fazem experimentos. Porque assim, tem várias... Qualquer dia a gente pode fazer um podcast só sobre o Machassotam, porque tem muita coisa nessa área. Inclusive, existe aí uma vertente de que ele... Uma vertente, tá? Uma vertente. Que ele seria o clone híbrido de Jesus. Interessante. O clone híbrido de Jesus. No entanto que o Reino Unido, o que eles fizeram? O Reino Unido... Eu tô falando que tu me buga. Uma teoria que é o clone híbrido. Existe sim uma vertente, tá? Vamos falar aí como teoria, que uma delas, tem várias. Estou dando aqui só para vocês entenderem. Eu estou ensinando aqui, gente. Tá? Mas existe uma vertente que ele seria o clone híbrido de Jesus. Por quê? Só para as pessoas entenderem o que seria um clone híbrido. É porque assim... É que a gente falou sobre isso no podcast anterior, né? O clone, ele é uma cópia daquela pessoa, mas ele seria uma cópia de Jesus, né? Híbrido, porque Jesus era um ser híbrido, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu já falei isso aqui, é mais uma polêmica. Não, isso aí tu não falou, não. Jesus era um ser híbrido? Ele era. Não, aí tu me quebra, pastor. Ele quebra. Tá, Jesus era humano? Sim. Ele era divino? Sim. Ele era só humano ou ele é divino? Divino e humano. Então ele era híbrido. Natureza divina e um corpo humano. Então ele tinha duas naturezas diferentes. Ele não era igual ao ser humano. Ele não nasceu da semente do homem. Não. Porque o pecado entra nessa esfera através da semente do homem. Ele nasceu da semente da mulher. Da semente da mulher. Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Mulher não tem semente. Mas aí Gabriel disse que a virtude do Altíssimo... Lucas capítulo 1 vai falar o quê? E ela pergunta, ela questiona, mas como? Eu não me deitei sexualmente com homem nenhum. Eu não me relacionei sexualmente com homem nenhum. Ela questiona, ela indaga, porque é uma promessa que é feita para ela. Aí, o que Gabriel fala para ela? Diz assim, olha, descerá sobre ti o Espírito de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu chamo isso de inseminação divina. O Espírito Santo inseminou ela. É a grande verdade.
pessoas têm que começar a entender algumas coisas. Se você pensar, foi uma inseminação divina. Ela foi inseminada e hoje, quando eu falo... Foi inseminada com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. Então, quando eu falo que hoje existe tecnologia, que eles já estão... existe no mundo. Claro, está passando por fase de experimentação. Mas que eu disse aqui, hoje já tem úteros artificiais. Hoje já tem aí um diagnóstico que eles vão lançar. Um tipo de tecnologia que não vai precisar mais do esperma do homem para a mulher engravidar. As pessoas falam, pastor, que loucura. Mas não é. A tecnologia ela está avançando. A gente viu aí hoje pela IA, pela inteligência artificial. Então, Jesus era um ser híbrido. Ele tinha duas naturezas. No entanto, que ele não pecou. Por que o judeu faz a Brit Milá, a circuncisão? Por quê? Porque toda criança que nasce... a circuncisão é no órgão genital, se corta o prepúcio da glande do órgão genital. Então, toda criança que nasce após essa Brit Milá, ela nasce com um pacto, dentro dessa vertente judaica. Ponto. Agora, biblicamente, o pecado entrou pelo homem. Então, Jesus não podia vir pela semente do homem, que é chamada em língua hebraica de Zerá. Ele tinha que vir pela semente da mulher. Se ele viesse pela semente do homem... Ele ia pecar igual nós. Então ele não nasce da semente de José. Ele nasce da semente de Maria. Porque ela foi uma barriga de aluguel. E se cumpre a própria profecia de Deus em Gênesis, da semente da mulher. Sim. Nascerá um que a serpente lhe ferirá o calcanhar e ele ferirá a sua cabeça. É bíblico. Então assim, vamos colocar... Pastor afirma que Jesus era um ser híbrido. Pode fazer o corte, não tem problema. Mas Jesus tinha duas naturezas. E todo ser que tem dois tipos de natureza, ele não é um ser normal. Jesus não era um ser igual eu e você. A estrutura dele é diferente. Ele viveu coisas que a gente não viveu até hoje. Embora ele fez essa promessa, mas ele não tinha pecado. Você já parou para você imaginar... Mas foi sujeito a pecar? Foi sujeito a pecar, ele foi tentado. Ele foi tentado. Toda pessoa que é tentada, ele é sujeita a pecar, mas não pecou. Porque a natureza dele não estava ligada ao pecado. Então, Jesus ele tinha uma vantagem dos seres humanos? Tinha. Nesse aspecto, sim. Ele tinha essa vantagem uma vantagem maior de vencer o pecado porque, assim, pela sua natureza divina? Os nossos corpos hoje, eles já são corrompidos, né? Eu sempre falo isso. Difícil até. Hoje você pega... o corpo do ser humano ele já foi corrompido, ele já foi julgado. Essa carcassinha minha, isso aqui dele, já foi sentenciada. Então a gente não vai ter mais esse corpo vai ser substituído. Do pó veio ao pó voltará. E vai ser substituído, corpo glorificado. E eu sempre ensino isso pessoal, as pessoas não entendem sobre isso, tá? Mas a ressurreição dos mortos, que é um corpo transformado também, ela se dá por um osso. Por um osso chamado luz. Olha só. Sabia disso, não? Não, Meu Deus. Não sabia, não. Eu acho que eu não sei de muita coisa. A ressurreição Depois que eu estou te ouvindo, eu estou percebendo que eu não sei de nada. A ressurreição dos mortos, ela se dá através de um osso chamado luz, que é um osso do nosso corpo. Os judeus fizeram muita experimentação. Ele não se corrompe, ele não se deterioriza. Por quê? Porque osso, como eu disse... Ouço até, fui muito que o pessoal questiona, fala, imagina, clone, Adão, Eva era o clone feminino de Adão. Por quê? Porque a costela é o lugar que tem mais material genético, gente. Aí as pessoas falam assim, tem clone de alimentação. Jesus fez o que na multiplicação? O que ele fez? Ele multiplicou pães e peixes. E o que é isso? É um clone de pães e peixes. Ele clonou a alimentação, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas leem a Bíblia, mas elas leem com a mente da religião. Com a mente da teologia tradicional. Começa a ler com a mente do Espírito Santo, a mente de Cristo, que as pessoas vão começar a entender algumas coisas. Então, assim, o anticristo, existe uma vertente que ele é o clone híbrido de Jesus, mas ele é o oposto, é a polaridade, né? Positivo e negativo, ele é o negativo. Então, por exemplo, e por que eu falo isso? Existe uma linha de pensamento, é uma vertente, tá, gente? É uma vertente. Mas não tenha como verdade absoluta, né? Mas pode colocar aí, pastor afirma.
Na capa, só para chamar o povo para assistir, né? Mas assim, é uma vertente. Mas o Reino Unido está fazendo isso. O lugar que mais tem experiência genética no mundo é o Reino Unido. É o Reino Unido. E eles detêm duas coisas que eram de Jesus. Eles detêm a vestimenta, né? No caso era o manto, que foi rasgado pelos soldados. E o que tinha naquele manto? Sangue. E sangue é o quê? Material genético. E eles também têm a pedra na qual Jesus, que era a pedra que ficava lá em cima, na Fortaleza Antônia, era a pedra que ele foi chicoteado, na qual verteu muito sangue. 39 chibatadas. E o chicote? O azorrague, feito de metal, de bolas de metal com osso de carneiro, de animais. Quando pegava as 12 primeiras chibatadas, dilacerava, a pessoa ela urrava de dor. As outras 12 chibatadas, a pessoa era como se colocasse chumbo derretido em ferida aberta. E as outras 12 chibatadas, a pessoa muitas vezes perdia o controle do aparelho digestivo. Ela urinava, defecava, por causa da dor insuportável no corpo. Imagina, Jesus levou 39 chibatadas no seu corpo, nas suas costas, em todo o corpo. Então, foi arrancado o sangue. A Bíblia diz que ele tinha barba, arrancaram ali as barbas, está na Bíblia. A coroa de espinhos. Então, assim, tudo isso derramou sangue. E na pedra, então, o Reino Unido pegou a pedra, pegou essas vestimentas e tenta, até hoje, fazer experimento genético para criar um clone híbrido de Jesus. Isso é uma vertente. Tá? Interessante. Agora tem vários, né? O anticristo está ligado então, a muitas assim, coisas. não é em vão filmes que Não. traz essa ideia de clone. Novela. Teve uma novela que fez um sucesso. Uma das agendas dos Illuminatis é essa. Teve uma novela que fez um sucesso terrível no Brasil, o Clone, né? Clone, verdade. Uma das agendas, a gente pode até adiantar aqui, uma das agendas dos Illuminatis é a clonagem humana. É mesmo? É, a clonagem. Hoje, por exemplo, existem várias... Eu vou colocar como vertentes, porque acho que assim, a gente tem que falar aqui, são coisas. Eu acredito nisso. Em algumas coisas que eu estou falando aqui, eu acredito piamente. Mas você está colocando como vertente... Eu estou colocando como vertentes. Algumas eu coloco que são vertentes mesmo. Eu não tenho minha opinião, falar, é isso, é aquilo, não. Igual, eu acredito que existem clones. Ponto. Hoje existe clone. Ponto. Agora, existem várias questões aí. O clone que está sendo feito e que já foi feito, a ovelha Dolly é um clone. Ovelha Dolly. Aí alguém vai falar assim, não existe clone. Gente, já tem clone animalesco. Tá? Só que existem tem gente laboratórios no mundo que são laboratórios subterrâneos que estão ligados a isso. Só que tem gente que exagera, né? Tem gente mesmo falando que o Lula que está aí agora não é o Lula oficial, é um clone. Eles falam mesmo. O que tu acredita? Isso aí eu acho que... Não. Alguns dizem, mas eu acredito que isso aí é viagem. O pessoal viaja também, né? O que tu acha, você? Eu acho que é viagem. Que é viagem? Não pode eu ser. acredito até o que o senhor fala. Porque Deus fala com a gente também, o que vai acontecer. Deus fala muita coisa. Eu já vi muita coisa que Deus já mostrou assim de cenário mundial, que Deus disse que iria acontecer e tem acontecido. Agora, a questão aí é... Mas, por exemplo, tem pessoas que são substituídas, sim, e até governantes. Mas não digo que é o Lula. São substituídas pelo clone? Sim. Você já assistiu aquele filme A Ilha? Não assistiu? Eu acho que é a Scarlett Johnson, Johnson, acho, e aquele ator... O Leonardo DiCaprio tem uma ilha com o Leonardo DiCaprio. Não. É onde ele vai para uma ilha de psicopatas. A Ilha do Medo. Não é essa. Tá ligado no filme, né? Mas não é essa. É a ilha que é com a Scarlett Johnson. É uma atriz. E também é aquele ator que ele faz um dos filmes do Código da Vinci. Que ele é um padre. É um ator. Esse filme é de clonagem. O que acontece? Por exemplo, tal pessoa ela está com seus olhos... Isso mesmo. Isso aí, ó, esse ator aqui. Ó, tá? A Ilha. Então, esse filme aqui é filme de clonagem humana. Porque eles falam um holocausto, eles não sabem que eles são clones. Eles foram criados e não sabem. E aí, nesse cenário de clonagem, o que acontece? É esse aqui, ó. É o Evan McGregor. É isso aí. Esse ator já faleceu.
Esse é da Espera de um Milagre. Espera de um Milagre. Então, interessante, porque a Scarlett Johansson e o Evan McGregor, eles fazem esse papel, eles são um casal, e aí a pessoa seleciona eles porque ela está com uma doença de mortandade e seleciona para eles serem os substitutos. Entende? Então, assim, esse filme é interessantíssimo, aliás. Então, tem várias questões aí. Então, existe essa vertente. O anticristo, eu acredito que ele está aí em pessoa. Agora, a questão, quando ele vai se manifestar, a gente tem que acompanhar. O Templo de Jerusalém é um cenário que a gente pode entender que ele está por vir. Tem vários outros, né? A agenda é uma delas, tá? Sim. Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Agenda. E, ó, é só para você entender. Os Illuminatis hoje, eles estão ligados a controle educacional, olha só, controle de organizações. Eles estão ligados aí a uma questão de controle da mídia, porque eles que estão por trás das mídias. Gente, isso é muito óbvio, tá? Muito óbvio. Eles que são os controladores. Perceba, as mídias sociais no Brasil, elas foram controladas. Hoje você não pode falar muita coisa. Esses dias eu fui falar de autoridade sobre demônios, bloquearam temporariamente o meu canal, porque eu falei aqui dos seres híbridos, eu falei lá sobre os seres híbridos, como eles foram originados. E aí o que eles fizeram? Bloquearam, falaram assim que eu falei coisas que eu não poderia falar. Isso... Eu fui notificado. Então perceba, os Illuminati estão ligados à manipulação de bolsa de valores, programas espaciais, questão de contato alienígena também. Eles fazem esse trabalho de contato com esses outros seres, inclusive dentro do prisma do CERN. Sabe o que é o CERN? Que é o acelerador de partículas. Ele é um fusor interdimensional. Ele liga um mundo a outro mundo. Ele é um portal. Um portal. Tem um desenho que eu sei porque as crianças assistem, Aranha Verso, que é o CERN mesmo. Coloca uma foto aí, se você puder, do CERN, acelerador de partículas. Ele... quem está por trás disso? É a NASA. São eles. Eles querem abrir a dimensão do outro mundo para esse mundo. Como? Ligando essa... Hoje o acelerador é as pirâmides do passado. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é do Brasil, Sirius, tem vários no mundo. A China vai construir o maior de todos. Isso aqui é uma praga para a humanidade, porque isso aqui vai liberar os quimerianos. O que é quimeriano? São aqueles seres que vão sair do fundo do abismo, do poço do abismo. A chave é o CERN, liga o CERN, ele é um fusor. Esse poço abre. E onde que ele fica? No fundo do mar. Fossas Marianas. O senhor falou isso em outro podcast. Eu gostaria que o senhor reproduzisse aqui, que isso aqui mexeu com minha cabeça até hoje. As Fossas Marianas é as profundezas da Terra. O abismo fica nas Fossas Marianas. O inferno seria lá. E é protegido por... E é protegido, eu disse isso aqui. O que detém Fossas isso? Marianas, acho. O que detém isso? Isso. Não tem muito... ela tem só uma foto redonda assim, eu também já vi. As Fossas Marianas é onde que ficam as profundezas do mar. Tá? É o lugar mais profundo, é isso aí, ó. Olha lá, ó. Olha esse aqui, ó, legal. Fossas Marianas, tá vendo, ó? Tem o Everest... Mas olha o tamanho disso. Tem um filme chamado... Oh, meu Deus, fugiu agora o nome do filme. Aquele que é um robô grandão, uns bichão grandão. Que tem uns robôs... Círculo de Fogo. Que os seres que saem lá, eles saem das profundezas do mar. E aí você vai ver, é um portal. Círculo de Fogo? Círculo de Fogo. É um portal. Olha aí, ó. Tá até no Maps já. Aí é outro nível, hein, Sérgio? Não vai, olha lá. Não tem como, irmão. Não tem como, cara. Você percebe? As Fossas Marianas é as profundezas. Ó, perto da Filipinas, Papua Nova Guiné. Ó, o Japão tá abaixo. Tá abaixo das Fossas Marianas. O lugar mais profundo da Terra. É daí que vai sair os quimerianos. Só que tem um detalhe. Esses quimerianos, eles têm o rosto de homem, cabelo de mulher... corpo de gafanhoto e cauda de escorpião. Isso aí tá no Apocalipse, né? No Apocalipse. Eles saem daí. Portal. Por quê? Só que o que detém eles hoje? O sal. O sal, mas... porque... Esquece da questão mística. Então não era em mas vão... porque, não é em vão essa questão... o sal tem eletromagnetismo. De que o sal paralisa espírito. Os filmes de vampiro geralmente
para o que impede dos Você já vampiros parou pra chegar no pensar lugar que é o sal. os ocultistas entendem mais de mundo espiritual que a maioria dos cristãos? Eles entendem, eles sabem como funciona. Só que eles levam aquilo pro lado do mal. Agora, quando eu falar, pastor, quer dizer que eu vou fazer a campanha do sal na minha igreja? Não, não estou falando para você fazer campanha do sal, não, porque eu não acredito nisso. Mas dentro desse cenário aqui, o sal é que detém o mal. Biblicamente é isso. Nós somos o sal da terra, somos nós que detemos o mal nesse mundo. Perceba que no novo céus e na nova terra vai ser um outro planeta, não vai ser esse aqui. Não sei se eu já falei isso aqui. Mas nós não vamos habitar nesse planeta. A gente vai mudar de planeta. Porque não tem sol, não tem lua, não tem mar no novo céu e nova terra. E nesse planeta, a nossa fisiologia necessita de sol, de lua, de mar. Nós estamos ligados a nível solar e lunar a esse planeta. Então, no novo céu e nova terra não tem isso. Por que não tem? Porque não tem mais o mal, não tem mar. Então não precisa mais do sal. Já foi eliminado. O mal foi eliminado. Então essa questão eletromagnética. Então os oceanos, de fato, têm um propósito de segurar hoje tem. Esses espíritos. Hoje tem. Pode ver que eles vão ser soltos, né? São os quimerianos, tá? Então, assim, tem essa questão desse contato com esses seres. A gente fala que é contato alienígena, que eu já falei, são os anjos, seres caídos. Eles têm também aí uma questão... Só eu preciso voltar de novo nessa... Porque é um assunto que está bem... Não, o assunto também é um assunto que está bem alta. Essa questão de OVNIs, de alienígena, os Illuminati. Ele dá essa risada, eu não aguento, não. Por que você dá essa risada? Porque ele gosta, gente. Não, eu sou curioso, eu quero saber, poxa. E é um assunto que está em alta. Estava vendo esses dias, até um amigo meu estava comentando. Eu mostro para você que tem abdução na Bíblia. Não, mas eu quero saber, existe mesmo um alienígena? O senhor acredita? Existe alienígena dentro, eu já falei isso aqui. Alienígena não são aqueles sapos humanoides, igual eles mostram. O zoião grande, aqueles são intraterrenos, diferentes. Mas existe também? Também existe. Padrão de 3, está em Apocalipse. São os espíritos Hans, que eles falam, são seres humanoides. Esse existe. Pode perceber que a NASA sempre está ligado a isso. E eles têm no padrão de 3. Todos os desenhos que tem de alienígena, que eles falam que é alienígena, mas eles sabem que não são. Sempre está ligado a 3. 3. Se ele colocar aí alienígena, sempre vai aparecer 3. 3. Mas não são os alienígenas, são os intraterrenos. Alguém vai dizer assim, pastor, me mostra isso na Bíblia. Está em Filipenses 2:5. Está em Apocalipse, no livro todo está falando assim, ó. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que apesar de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se tornou na forma de servo e a si mesmo se humilhou, de tal modo que Deus o exaltou soberanamente para que, ao nome dele, olha só, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dimensão, na terra, outra dimensão, e debaixo da terra. Tem joelho? Vai ter que se dobrar. Então tem seres que estão debaixo da terra, que são os intraterrenos, são esses sapos humanoides. Hans, né? Zoião grande não sai agora por causa da frequência ocular deles. Mas no Apocalipse o sol vai escurecer. Então eles saem. Agora, os alienígenas, quando eu falo assim, tem alienígena, eu nem gosto de usar esse termo. Eu gosto de falar que são celestiais, do eterno e da maldade. Mas os alienígenas que eles falam são os intraterrenos. E os alienígenas bíblicos mesmo, que é esses que as pessoas, inclusive, têm muitos contatos, vamos colocar assim, eles são os celestiais da maldade. Ou do eterno. Um anjo, ele é um ser dessa terra? Não, ele não tem o elemento barro. Ele não foi feito de barro. Ele foi feito de outros elementos. Então ele não é um terráqueo. Então ele é um extraterrestre. Já está falando extraterrestre, fora da Terra. Tá? E os OVNIs? Os OVNIs é um tipo de classe angelical, chamado de ofanins. Entende? Por exemplo, Eliahu, quando ele é arrebatado, quem vem buscar ele? Está na Bíblia. Carros e cavalos de fogo. Cavalo é o quê? Meio de transporte. É uma linguagem, gente. Ali é um meio de transporte. Alguém falou assim... Eu escutei alguém falando alguma coisa aqui, um pastor. Ele falou assim, não sei o quê, da grande tribulação,
de pós. Às vezes a gente fala bastante sobre isso. Eu vi ele falando, eu achei interessante. Só que assim, eu acredito que Jesus vem buscar a igreja no final. Então, No final da grande tribulação. Então o senhor é pós-tribulacionista? Eu seria... Meso. Pós. Meso é o meio para frente. Ele seria mais meso. Mais para o fim. Eu acredito que é no fim. É a 7ª trombeta. Tá, conclui que a gente vai entrar nisso aí agora. Conclui essa questão dos OVNIs aí. Então, os OVNIs é uma classe angelical chamada Ofanins. Eles colocam... eu mostrei aqui, não mostrei da outra vez? Não. Não, acho Coloca aí, por gentileza. Coloca assim, Ofanins. Os Ofanins, ele é uma classe. Eles são espíritos, está na Bíblia. Os anjos são espíritos. E que eles que isso. Foi colocado. São eles. Olha lá, esses daqui, ó. Esses daí, ó. Eu já vi, eu tenho um vídeo deles, tá? Vídeo. Você precisa de ver a velocidade desses seres. É esses aqui, ó. Esse aqui... Esse daí não. Esse aí é os Hayot HaKodesh, os seres sagrados. Outra classe, é uma classe animalesca. Os Hayot HaKodesh. Aí os pastores de plantão, os teólogos, eles acham que só tem 4 hierarquias. Tem 10, gente. São 10 hierarquias. E uma delas é os Rofanins, outras, os Hayot HaKodesh. São os animais sagrados. São esses aí. Serafins, serafes, tá? Então, extraterrestre, no geral, dentro dessa contextualização... São anjos. São anjos do bem ou do mal. Mas dentro do que o senhor falou aí da agenda Illuminati, que faz comunicação com os alienígenas... São do mal, são os anjos do mal, são anjos caídos. Então, os Illuminati faz comunicação com os anjos caídos? Eles fazem. O acelerador de partícula, ele é para isso. A NASA, então... Eles falam que que foi para descobrir a partícula de Deus. Na realidade, não é verdade. O acelerador... Claro, é uma verdade, mas que por trás esconde um propósito. A grande verdade é que eles querem abrir esse mundo para a chegada desses seres. Essa é a grande verdade. Assiste. Se você olhar o desenho do Aranha Verso, vai falar sobre isso. É o mesmo acelerador. Ele abre, aí é o multiverso. Começa a vir seres de outras dimensões. É isso que eles querem. E eles estão fazendo isso. E eles ligam isso de tempos em tempos. Toda vez que liga, acontece alguma catástrofe. Tá? Por quê? Porque libera matéria negra. Eles não descobriram ainda como essa matéria negra reage na humanidade. Mas vai chegar um momento que vai ligar. Provavelmente, teoria, tá? Teoria. Aí alguém fala assim, pô, pastor, você fala uns negócios... Gente, se vocês começarem a estudar, tem que estudar. Vocês vão pesquisar, vocês vão ver que isso tá tudo aí. Tá jogado aí, tá na internet. Isso se eles não tirar já, né? Mas eu tenho todos os links, as questões que falam sobre isso. Mas a China vai construir o maior de todos. O maior de todos os aceleradores. O da Suíça já é grande, gigante. E a China vai construir o maior de todos eles. Então imagina esse fusor. Perdão. Esse fusor interdimensional. Ou seja, ele liga uma dimensão à outra. É um portal. E o portal serve para quê? Para entrada e saída. Então, esse é o propósito. Então, esses Illuminatis, a agenda deles é fazer esse contato. E eles já fizeram, eles sabem. Então, faz contato com esses seres. E, ó, detalhe, o da Suíça, o símbolo que tem na porta de entrada é da deusa Shiva, que é a deusa da destruição. Está lá. E o que tem a ver? A Shiva é uma deusa indiana, vamos colocar assim. O que está fazendo a Suíça e ainda tem um símbolo? Você percebe que já tem algo ali espiritual também? É a deusa da destruição. Porque, literalmente, o acelerador, ele é destruidor. Porém, os seres que vai liberar, que eu chamo de quimerianos, né, são seres híbridos também, vamos colocar assim, esses seres, eles não podem tocar nos servos do Senhor. Eles só vão tocar naqueles que tiverem a marca. Interessantíssimo. Rapaz, mas vamos entrar então aqui agora. Vamos lá. Vamos tem bastante coisa aqui para falar. Nem falei da agenda, estou falando algumas coisas da agenda. Vamos lá, então. Ó, laboratórios secretos. Não, a gente vai entrar nisso aí, mas calma aí, meu pastor, agora que eu preciso falar. Vai. Pré-tribulacionista, mesotribulacionista, o MID, e pós-tribulacionista.
É o pós que eles falam, é depois dos 7 anos, é isso? Isso, é depois da grande tribulação. Vai acontecer todo o tormento na terra, vai acontecer toda a perseguição. Só pós. O pau vai quebrar aqui, O pau vai quebrar. os demônios vão ser soltos, vai Olha dar só, ferroada nas vamos pessoas. lá, raciocínio lógico. Não precisa nem de muita coisa para pensar. Para que anticristo na terra se os pequenos cristos não estão mais? O anticristo, o Mashiach Sotã, ele é o anti-messias. Ele é anticristo. Ele é anti a pessoa de Cristo e aos pequenos cristos. Se não está na terra, para que anticristo? Enganar os que ficaram aí. Tá, enganar do quê? Os judeus, por exemplo, que é Tá. o alvo. Na verdade, o alvo maior do anticristo são os judeus, né? Depende. Que até hoje estão aguardando o Messias. Sim, o alvo deles é os judeus, mas não tem só judeus na terra. Outra coisa, padrão bíblico é sempre na situação. Dificilmente Deus livra a gente da situação, sempre na. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus livrou na fornalha ou da fornalha? Na. Daniel, na cova ou da cova? Na Jesus e os discípulos, livrou eles da tempestade ou na tempestade? Na tempestade. Geralmente, a gente passa pela situação. Geralmente. Se você ler o livro do Apocalipse, tem gente que vai morrer na grande tribulação. São almas, a Bíblia vai falar sobre isso. Almas. Agora, tem uma outra questão. O que é a teologia tradicional? Outra coisa, você não ganha adeptos pregando cataclisma, concorda? Essa teologia ela é de 100 anos para cá. Então, exemplo clássico. O que a visão pré-tribulacionista prega? Olha, Jesus volta, eu também já aprendi assim também, como a maioria, até o dia que o senhor começou a falar comigo. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E aí o senhor começou a me dar alguns discernimentos. Então, o que acontece? A visão pré-tribulacionista, ela diz o quê? Ela diz que Jesus vem, são 3 anos e meio de paz, beleza, é o que a Bíblia diz. Depois, 3 anos e meio de ditadura. De tribulação, assim, de tormento. De tormento e tal. E assim, grande tribulação, para muitos que não entendem, é a inversão do campo eletromagnético da Terra. Vai acontecer catástrofes universal de vários âmbitos e aspectos, simultaneamente em alguns casos, tá? Mas o anticristo, eles dizem o quê? Primeiro, esse período de 3 anos e meio. 3 anos e meio a igreja foi arrebatada. A gente fala que é aliar, elevada, foi arrebatada. Tá, beleza, vai se encontrar com Cristo nas nuvens. Tá. Agora me explica. Eles dizem que quem ficar... Olha só, são 2 vertentes deles. Eles dizem que quem ficar vai ter a oportunidade de se arrepender, sim ou não? A pré-tribulacionista? É. Existem 2 tipos de pré. Existem aqueles que dizem que os que ficarem, exceto os judeus, não haverá mais salvação para eles. Porque a porta da graça está aberta agora para ser salvo com Cristo e será arrebatada. Eles diferenciam, na verdade, harpazo de parousia. Né? Harpazo, a igreja é arrebatada e encontra com Jesus nos ares. Não é Jesus que vem, é a igreja que se encontra com Jesus, é a igreja que vai. De parousia é Jesus que vem apenas para os judeus. Os que ficaram, os desviados, os ímpios, ou aqueles que não aceitaram a Cristo até o arrebatamento da igreja, há quem diz que não haverá mais salvação, porém há uma teoria que diz que sim, os anjos vão pregar, vai ter os anjos que vão pregar, vai ter as 2 testemunhas. Isso é classe angelical. Vai ter as 2 testemunhas que vão pregar, aí sim haverá chance de arrependimento para aqueles que ficarem na grande tribulação. Mas vamos lá. Só que é uma linha muito tênue e complexa. Peraí. Né? Não tem só as 2 testemunhas, tem 144 mil selados. Esses eles dizem que são os judeus também. Tá. Tem 2 testemunhas. Se prega, é porque ainda tem salvação. Mas aí diz que eles pregam o evangelho de juízo, ou seja, apenas trazendo a consciência que eles tiveram a oportunidade de salvação, porém eles não aceitaram. Mas vamos lá, vou falar a minha vertente. Vamos colocar assim. Vamos lá, não, eu vou ouvir sua vertente. Mas é interessante, vamos lá. Vertente. Teologia tradicional diz geralmente isso. Não tem salvação. Quem ficar vai ter oportunidade de salvação. Tá, mas a mesma diz assim, que quando Jesus volta, o Espírito Santo é o quê? Que Consolador. Não, ele é retirado da terra. Ah, sim, sim. Não acredito nisso. Eu acredito, e aí tem base genética, tem base tecnológica para isso. Eu acredito que quando Jesus
Na realidade, quando o anticristo vem e começa a adesão da marca, a marca, o que ela faz com quem adere ela? Ela extirpa o gene divino. A pessoa ela vira um outro ser. Não é mais ser humano, mudou a genética. Então, extirpou, um córtex cerebral muda, a pessoa não tem mais o Espírito Santo. O Espírito Santo é arrancado, ele é removido daquela pessoa. Depois, isso aí vocês podem estudar, tem uma picada aí chamada Funvax, que ela já é um protótipo disso, ela faz isso. Principalmente com os radicais do Islã, de arrancar isso, né, da questão da religiosidade. Então, a marca em si, ela arranca isso, ela vai remover o Espírito Santo. E aí, o que é introduzido sobre a pessoa? Aquilo que eu falei para você, a inteligência artificial. A pessoa ela vai começar a ouvir quem? A voz da inteligência. Muda. E hoje já estamos sendo condicionados para isso. Hoje tudo é inteligência artificial. Então, é uma coisa que já está vindo natural. Nesse cenário, tá, mas se arrancou o Espírito Santo, então como que é falado que não tem mais que as pessoas vão ser salvas? Se é o Espírito Santo que traz, né, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é meio contraditório. O que eu acredito? Eu acredito que quem adere à marca, o Espírito Santo é removido. E quem fica tem a oportunidade para o arrependimento, só que tem um detalhe, e aonde o Espírito Santo vai agir na vida dessas pessoas também. Eu acredito que nós vamos viver um cenário de cataclisma, mas de grande avivamento mundial. Ou seja, vai ser um cenário assim, de muita dor, de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo, aqueles que forem servos do Senhor e que não se encurvarem diante dessa de a marca, o que acontece? Não consegue comprar e nem vender. Aí me fala, como que uma pessoa vive sem comprar e sem vender? Aí eu sempre brinco, né? Eu sou igual o John Connor, eu sou da resistência. A gente vai ter que ser da resistência. Então, hoje, esse é um cenário. Deu uma travada onde aí? Só para a gente voltar um pouquinho. Deu uma travada aqui na transmissão ao vivo. Deixa eu perguntar ao pessoal. A última vez que você ouviu a gente estava onde? Fala aí, só para a gente voltar, para você não perder o assunto que estávamos falando. Deu uma travada aqui na internet. Meu Deus. Vamos lá. De novo. Já voltou agora. Não, voltou agora. Vou esperar o pessoal falar aqui. Aonde travou, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Para a gente voltar a esse assunto aqui. Deixa eu ver aqui. Tem quantos? 1 hora ainda? Ou menos? Deixa eu ver. Tem menos. Tá, vamos lá. Tem bastante coisa para falar. Vamos lá, gente. Eu vou deixar o senhor entrar aí no assunto dos Illuminatis. No personagem do Exterminador do Futuro. Do Exterminador aí, né? Sério? Não pode ser, cara. Não, Travou tudo isso? Não pode ser não, pô. Travou no momento do anticristo. Na explicação sobre pós e pré-tribulacionismo. Ah, tá. Então, tá, vamos lá. A sua visão sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Volta aí. Eu acredito assim. Mostra a sua vertente. A igreja ela não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Será arrebatado pós-grande tribulação. 7ª trombeta. Por quê? Porque a Bíblia diz... Ante a 7ª trombeta, Jesus vem, aí entra esse encontro nas nuvens, a pessoa é elevada por causa que ela recebe um corpo glorificado. Então é um outro corpo, não é essa fisiologia. E aí sim, isso vai acontecer em que cenário? 7ª trombeta, leia a 7ª trombeta, já passaram-se 6. Aí você vai ver o que as trombetas vão falar. Vão falar das Ilhas Canárias, vão falar daquilo que eu já disse aqui, invasão alienígena, né? Tem gente que fica assim, meu Deus. Não, a Terra tem um campo eletromagnético, esse campo vai ser desfeito. A Bíblia diz que os céus ele vai desenrolar como se fosse um pergaminho. E a Terra, os poderes do céu serão abalados de tal forma que vai ser como uma figueira que balança os seus figos e eles caem. Vai cair muita coisa de lá. E não é, igual o pessoal fala, é estrela. Primeiro que a estrela não é do jeito que a NASA fala. Vai cair asteroide. Não. Imagina, gente, se cair um asteroide, dependendo do que for, acaba com o planeta. Não, são seres que descem para essa dimensão. Isso também vai acontecer. Seres que vão sair da Terra, seres que vão descer. Então, há um cenário. Por quê? Porque a Terra foi julgada. O corpo do homem e a Terra já foram corrompidos. Deus
essa terra não tem mais escapatória. No entanto, que é novos céus e nova terra. Corpo transformado, corpo glorificado. Então, eu não acredito que nós vamos, na realidade, passar por esse pré-tribulacionismo. Eu acredito que a igreja, sim, ela Então, o passa... senhor não acredita no arrebatamento secreto? Do jeito que é falado, não. Do jeito que é falado, não. Porque o pré-tribulacionismo acredita nisso, que... Não, eu acredito, eu acredito nesse encontro que nós vamos ter por causa dessa questão, dessa mutação fisiológica. Até porque isso vai acontecer através de uma trombeta que um desses anjos tocará. Porque o corpo glorificado, ele vai ser glorificado, mudado através do som de uma trombeta, de um chofar, na realidade. Isso acontece nos ares. Agora, do jeito que é falado, que a igreja... Isso aí, queridos, com todo respeito, cada um tem a sua vertente, eu tenho a minha. Só que assim, eu não acredito nisso, do jeito que é falado, que a igreja tradicional prega. Não acredito. Mas é difícil de acreditar também que a igreja vai ficar na grande tribulação. Mas olha os apóstolos. Não, mas é diferente. Olha só, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo, né? Morto... degolado, se não estiver enganado, não lembro agora. Paulo. Decapitado. João tentaram matar ele, não conseguiram, mas óleo fervente, água fervente. Perceba os apóstolos, Tiago a fio da espada. Perceba que todos eles morreram de morte trágica, são mártires do evangelho. Mas os dondoquinha não quer pagar preço nenhum, quer tudo fácil. Não, queridos. A gente vai saber de fato. É que o tempo é outro, na verdade, né? Depende. O anticristo vai ser o maior ditador da história da humanidade. Então não vai ser desse jeito. Eu não quero ficar aqui na grande tribulação, não. Eu vou pro céu antes. Eu também não gostaria, né? Eu vou ser arrebatado antes. Entendeu? Eu também não gostaria. Agora vamos dar a agenda Illuminati. Vamos lá. Qual é a agenda Illuminati, pastor? Tem várias agendas, tá? Como eu disse, essa agenda é uma preparação para a chegada do Mashiach Sotã. Então, eles têm a agenda aí da implantação dos chips biotecnológicos. Hoje já existe. Hoje tem ricaços que têm chips, que são chips de condicionamento, e sempre levando para a questão da saúde, da medicina. Hoje as mulheres elas estão colocando chips de beleza. Tem mulher hoje que coloca chip de beleza. Hoje tem mulher que coloca chip... questão, não é menstrual, mas questão de gravidez. Então, assim, tem vários chips que estão sendo implantados e vai ter o chip que é essa marca 666. Então, a agenda Illuminati está trabalhando muito forte para essas questões de chips biotecnológicos. Se você olhar no YouTube, aí tem vários vídeos sobre isso, tá? Vários chips que estão sendo implantados. Os ricos, a maioria deles tem, os bilionários. Eles têm chips que têm GPS. Então, olha só, toda pessoa que tiver chip, ela é marcada, ela é controlada. Eles vão saber. Hoje o nosso celular já faz isso com a gente, mas isso vai ser inserido no corpo das pessoas. Então, é os seres humanos automatizados que a gente fala. O ser humano quântico, né? Mudou a fisiologia. E o chip é uma agenda deles, tá? Aí tem a agenda da destruição da família. Hoje a família tradicional, eles querem extirpar ela. Então, hoje tem vários tipos de família. Por exemplo, hoje tem a família monoparental. O que é a família monoparental? É a família de uma só figura. Ou é homem ou é mulher. Isso vai trazer um problema, porque a criança ela vai ficar manca emocionalmente de alguma forma. Ela vai ter uma carência, ou paterna ou materna. Hoje, o grande problema das pessoas é a disfunção familiar. O que está gerando muitos problemas emocionais. Inclusive, pessoas hoje que têm tantos problemas de drogas sexuais por causa da questão da família disfuncional. Outro tipo de família, família transfóbica. Você sabe o que é isso? Nunca ouviu falar? Família transfóbica é o cara que era homem virou mulher, a mulher que era mulher virou homem, se relacionaram e geraram uma criança. Entendeu? É mesmo. É a família transfóbica. Tem como? Isso aí vira até corte. Olha só. Homem virou mulher. Mulher virou homem, se relaciona. O homem que virou uma mulher. E a mulher que vira um homem se relacionam e tem uma criança. E também tem aí o que a gente... né? Para você ver, mas para você ver o nível que a gente está enfrentando. Tem a família homoparental e essa família está trabalhando muito com a inseminação artificial. Homoparental? Homoparental. Como é que funciona? Família de pais homossexuais. Ah, sim. Isso é terrível.
Porque isso é totalmente desconexo do que é a família tradicional. Homem, mulher. Com todo respeito aos homossexuais, Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. É uma questão, né, básica de gênero, como eles dizem, gênero humano. Mas existe hoje a família homoparental, ou de 2 homens, ou de 2 mulheres. E o que eles estão usando? Tecnologia para formar a família. Hoje eles usam tecnologia. Qual que é a tecnologia? Inseminação artificial. É assim que eles estão fazendo. Mas o homem não tem como engravidar nem por inseminação artificial. Não, mas aí é o que eu falo. Eles aí vão pegar adoção, uma mulher... Né? Não, eles vão pegar o sêmen deles com uma mulher, geralmente barriga de aluguel, e vão ali gerar uma criança. Eu conheço casos assim. Então, essa família também vai ter problemas. Vai ter problemas. Então, a família tradicional, ela está sendo desconstituída, porque a ideia deles é essa. Então, a família tradicional está sendo ameaçada. Nessa agenda Illuminati? Fala para mim hoje, quem tem uma família comum? É difícil. Ou é uma família reconstituída, o homem já foi casado, ou a mulher já foi casada, ou ambos já foi casado, alguma situação desse tipo. Ou é uma família que é monoparental, a mulher é mãe solteira, o pai é homem solteiro. Hoje já está essa crescente dessa família aí homoparental. Hoje tem a família anaparental, que o que é? É aquela que é constituída por irmãos, sem pais. É o irmão que cuida dos irmãos. Isso é grave. Por quê? Está se perdendo essa família tradicional. Antigamente, não sei se você lembra, o pai e a mãe sentavam à mesa com os filhos. Hoje não tem mais isso. Então, a agenda é para isso. Tá? O que mais está dentro da agenda, além disso? Tem várias coisas. Infertilidade em massa é uma outra coisa. Por quê? Porque infertilidade, hoje tem muitas coisas causando infertilidade nas pessoas. Tem coisas que eu nem vou poder falar aqui, mas não é só fatores espirituais, tem fatores biotecnológicos, genéticos, alimentares, radioativos, tem várias questões. E a infertilidade em massa, ela está dentro de um prisma de redução populacional. Então, o mundo está crescendo, né? E aí eles querem, sim, fazer uma redução populacional. A humanidade, eles dizem que precisa passar por isso. Outra agenda é a modificação alimentar. Então, hoje, o que eles estão fazendo? Hoje, a comida ela está sendo modificada geneticamente, passando por vários elementos. Por exemplo, a gente está na festa de Natal, né? Vai chegar aí a festa de Natal, dia 25. O que mais come no Natal? Eu falei aqui no outro dia. Panetone. Sim, não, panetone é complicado. Você gosta, Eu né? já comi panetone durante esses dias. Estou comendo panetone. Eita, Jesus. Mas vamos lá. O que tem no panetone, pelo amor de Deus? Não, eu não ia falar nem do panetone, vou falar da modificação Mas alimentar. no panetone tem alguma coisa? O panetone, dentro do contexto bíblico, é o pão de Jezabel. Não, nem existe. Ai, Por que é o pão de Jezabel? Porque a Bíblia vai falar sobre isso, sobre as massas, sobre a rainha dos céus, como se era feito. Então, o pão bíblico ele é chamado de ralá. É diferente. Não, mas... Não, quero saber agora Entenda porque o panetone é como o pão de Jezabel. Vamos lá. Eu vou ter que falar de Natal aqui. Então, não, só quero saber o... Mas vamos lá. Natal, primeiro que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é fato. Mas se marcar uma data para confraternizar e celebrar tem essa de marcar a data. Não, a data tem que marcar a data no tempo que a pessoa nasceu, não em outro tempo. Não, mas nem sempre funciona. Às vezes, por exemplo, os pais tinham de filho... teve pais que registraram o filho só depois de... Aí é uma questão aí jurídica, é diferente. Não, mas agora, é a questão também de Jesus. Vamos lá. Se tem a data para comemorar dia 25 de dezembro, vamos celebrar Jesus, vai. Não podemos celebrar o Noel, mas o Papai Noel. Mas celebrar Jesus podemos, não? Mas é uma data... Então, mas esse é o problema, né? Porque há uma miscigenação, há uma mistura de crenças. Há uma crença que é cristã, aqui tem uma crença mitológica, aqui tem uma crença também de outros povos, quer dizer, estão misturando tudo. E esse é o problema, é o sincretismo religioso. Mas aí não é culpa dos cristãos. Não o senhor já percebeu que todas as datas que é para homenagear a Jesus tem outro ser como impostor? Veja, a Páscoa seria o quê? Morte, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Aparece o desgramado do coelhinho da Páscoa. Natal é para comemorar o nascimento de Jesus. Aparece o Papai Noel. Mas por quê? Porque as pessoas celebram Páscoa católica da Deus Ostera.
Elas não celebram a peça do Senhor. É diferente. É que está o segredo. O pessoal tem que entender de festa bíblica. Quando você, igual, Natal é uma celebração pagã. Quando você entende de Hanukkah, você entende qual que é o portal aberto daquele mês naquele dia. Então, por exemplo, você pega... A gente está falando de alimento. Vamos colocar alimento, que é uma agenda Illuminati. A gente está falando agora de um alimento que eu chamo de um alimento ritualístico, vamos colocar assim. Tá? Tem a corrupção alimentar, que é a pauta da agenda Illuminati. Mas a alimentação ritualística, ela vai abrir portais. Perceba que toda festa que existe no calendário gregoriano tem uma culinária. Por quê? Porque alimento abre portais. Então você pega a festa junina, tem culinária, sim ou não? Sim. Você pega a festa da Páscoa, tem culinária. Não é só o coelhinho, hein? Olha que coisa absurda. O que é a festa de Pessa, da Páscoa, perdão. Pessa é bíblica, Páscoa, a católica fala que você não pode comer peixe na Sexta-feira Santa. Peixe não pode comer carne. Você não pode comer carne, perdão, na Sexta-feira Santa. Mas isso é completamente contraditório com o que a Bíblia diz, porque na Páscoa o que se comia? Bíblica, a Páscoa bíblica. O que se come na Páscoa bíblica? Carneiro assado, em família. Já pensou, irmão, você comer carneirão assado na Páscoa? Com hortelã? Papai. Mas olha só como eles mudam. Por que eles fazem isso? E aí entra algo espiritual. Porque é um período que tem uma guerra contra uma entidade chamada Ares, que é o deus da guerra, da batalha. E tem guerra que você não vence com jejum. Tem guerra que você vence comendo proteína, carne. Entende? E é isso, as pessoas não entendem essas questões. Tem guerra que você pode jejuar, você não vai vencer. Porque o teu corpo, para enfrentar... Você já expulsou demônio? Já. E o que você precisou para expulsar demônio? Só de autoridade espiritual? Exercer a autoridade no nome de Jesus, né? Sim. E é claro... Mas não é só isso. E convicção de que... Cara, tem demônio que se a pessoa for expulsar, acaba com ela. Claro, Porque claro. precisa de autoridade precisa de jejum, física. Precisa de jejum. Não, tem a parte espiritual. Física. Tem o jejum, claro. Não estou falando que vocês não têm que jejuar. Pelo contrário, é uma cultura. A gente tem que jejuar sempre, aliás. O que eu estou falando é que tem guerras que a gente não vence com jejum. A gente vence comendo. Sim. Então, olha só a modificação que tem. Você pega, por exemplo, Halloween, tem culinária e que não é agradável. Tá? Não é agradável. É açúcar. É açúcar e tem fundamento para isso. Você pega Réveillon, tem culinária. Carnaval também tem culinária. Paz, mas tem culinária. A gente está falando de algo aqui a nível de ocultismo. Mas na agenda Illuminati é a modificação alimentar. Então hoje o que eles estão fazendo? Mudando. Aí entra o açúcar. O açúcar é uma coisa que eles estão usando na pauta porque vai gerar algumas coisas. Mas qual seria o alimento específico do Natal que o senhor ia falar, que eu falei do panetone, mas o senhor disse que era isso. É o pernil? O Chester, tem vários, Chester. Né? Mas um deles é o Chester. Eu já falei isso aqui, não? Não lembro. Não, o Chester, você já viu o frango? Já falei, né? É 11 combinações de aves. É editado geneticamente. Então, é modificação alimentar. Então, as pessoas estão comendo... Igual, é o que eu estou falando. Olha só, tem a parte ritualística? Tem. Mas não tem só essa parte. Tem essa parte da modificação alimentar que também vai trazer problemas. Então, a agenda deles é de modificação alimentar. Tem uma empresa hoje no mundo chamada Monsanto, que ela está trabalhando para essa modificação. Hoje, as sementes, elas são transgênicas. Então, por exemplo, o agricultor hoje, principalmente em outros países, é assim, tá? O Brasil, aos pouquinhos, também está caminhando para isso. Isso é terrível, isso é terrível. Porque a semente transgênica, você planta. Quando nasce o fruto, ele nasce sem semente. É só você pesquisar, tem vários frutos hoje sem semente. Você já viu o morango, a laranja, azul? Não. Não, mas existe. Porque são morangos transgênicos. Você já viu peixe híbrido? Mas existe. Hoje tem peixe, tem pacu com tilápia, patilápia. Tem vários peixes hoje que eles hibridizaram. Olha só que coisa absurda. Estão fazendo modificação. Então isso está... Na agenda Illuminati. Está na agenda porque é como se fosse uma preparação dos corpos para aquilo que eles vão fazer lá na frente, que é a adesão. Então, tem várias coisas. É a preparação do anticristo. Aí tem o que a gente fala que é a alimentação industrializada.
Hoje é difícil. Hoje a maioria das coisas é industrializado. É difícil. A gente precisa... Quando eu falo isso, a gente tem que entender. A alimentação transgênica industrializada, ela está gerando o que hoje nas pessoas? Está gerando muita questão de cânceres. O alimento transgênico hoje ele é 3 vezes mais propensão ao câncer. Pode perceber, todas as pessoas que você ouve, fulano está com câncer, fulano está não sei o quê. O câncer se dá por 3 razões primordiais: toxinas alimentares, problemas emocionais e radiação. Hoje eu falo pro pessoal, gente, coloca pulseira eletromagnética. A minha comprei 3, sumiu. Quebrou, né? Por quê? Porque hoje a gente precisa de pulseira eletromagnética. Por causa de tanta... Olha só. Eu tô aqui com 4 câmeras. A gente está com... 6 câmeras. 6 câmeras? 6. São 5 câmeras. Olha só. A gente está aqui com muita radiação. O notebook tem muita radiação. Você pega, por exemplo, o Wi-Fi é radiação. Computador ali. A gente precisa do quê? De quebrar essa frequência. Porque o nosso corpo está sendo bombardeado disso. É onde que gera a doença. Então, a alimentação também é essa pauta. Pode perceber, as pessoas estão adoecendo. Então, a alimentação é outra. Tá? Hoje, o que também a agenda Illuminati está fazendo? Legalização da pedofilia e sexualidade das crianças. Isso é grave. Tinha projeto de lei, não sei como que está hoje, PL, aqui transitando no nosso governo, de questão de sexualidade e pedofilia. Quer dizer... A criança não, o adolescente não pode pagar, por exemplo, pelo erro que cometeu com 16 anos de idade, porque eles dizem, somente os esquerdopatas, que não tem ainda maturidade para tomar decisões. Mas uma criança pode fazer uma cirurgia infantil com 10 anos, porque os mesmos dizem que ela tem já autonomia para tomar decisões em relação à sua vida íntima. Olha que coisa absurda. Então, hoje, existe sim uma agenda de incestualidade, de pedofilia. Você lembra do Museu do Santander? Você não chegou a ver isso? Não vi. O que foi? Vocês não viram isso? O que aconteceu? Você se lembra? Arte nua. Sim. Não. Você chegou a ver? Arte nu? Sim, que sim, tinha claro. vários tipos de sexo. Isso sendo mostrado para crianças. Para criança, não. Isso é absurdo. Totalmente. Entendeu? Depois você chegou a ver uma cena que tem um ator e ele tá nu e as crianças em volta vendo ele nu. Isso foi coisa dos esquerdopatas. Vi também. Uhum. Então você percebe, isso é uma agenda. Tá ligado a eles lá de cima, eles querem fazer isso. Isso está dentro da agenda Illuminati? Tá, porque eles querem perverter a humanidade. A perversão da humanidade traz regência dos celestiais sobre as pessoas. É um culto, né? É um culto. A perversão Não sexual só isso. é um A gente viu aí, tem kit que ia ser lançado, kit gay. Ia ser lançado, não, ainda eles querem lançar. Hoje você pega muitos livros das crianças, tem conotação sexual, eles querem ensinar. Eu tenho até aqui, ó, tá até. Olha só, objetivos de aprendizado, 5 a 8 anos, ó. Refletir sobre seus sentimentos em relação ao próprio sexo biológico e gênero. Identificar quais partes do corpo são íntimas, conhecimento. Quer dizer, eles querem ensinar os nossos filhos sobre sexualidade. Mas do jeito deles. Hoje, a pauta banheiro unissex é agenda. O que é o banheiro unissex? Homem e mulher no mesmo banheiro. Quer dizer, isso vai dar problemas. Já tem dado problemas. Sim. É até perigoso, né? Porque hoje a gente está tão acostumado a entrar num banheiro unissex, tá lá uma mulher lá, tá um homem, algo muito sério. Isso vai gerar, inclusive, transtornos, pode gerar até questões de violência. Sim. Então, assim, isso já está acontecendo. Isso é pauta deles, tá? Outra agenda terrível, somente aqui que eu vi, né, parte de agricultura, coisa linda, desvalorização da agricultura. Você não lembra aí o Nine? A briga que estava na questão agrícola? Sim. Terrível. Por quê? Porque a OGM, que é esse pessoal aí da Monsanto, que é uma empresa mundial, eles querem patentear as sementes. Então, por exemplo, meu pai tem a chacrinha dele lá. Meu pai não vai poder mais ter a semente que ele pega. Ele tem que comprar a semente daquela empresa, senão ele não pode mais plantar. Isso já acontece em muitos lugares. Hoje os agricultores, eles estão na realidade sobrevivendo.
sobrevivendo. Imagina só, você ter uma terra de plantio, mas você não pode plantar mais de acordo com a naturalidade daquilo que Deus criou. Eles estão mudando a criação. A criação já foi alterada. Então, é pauta deles também, isso vai trazer problema. Outra coisa que vai ter aqui, ó, educação global, é pauta. Educação global? Global. É uma educação mundial com a mesma base de educacional. No Brasil já tem, né? Hoje você pega aí, tem aqueles que... Você pega as escolas hoje, infelizmente, muitas delas são partidaristas, e tem também ensinos de Lenin, Karl Marx. Então, você pega... São fundamentadores educacionais e que estão ligados também, de alguma forma, a essa agenda. Só que eles querem fazer algo mundial. Então, educação. Hoje, não sei se você já viu isso, você pega uma menina linda que entra na faculdade, quando você vai ver 1 ano, 2 anos depois, ela parece um periquito com a gola de boi desse tamanho. Você nunca viu isso? Já vi. Já vi várias, né, fotos assim, antes e depois, de pessoas que entraram na faculdade. É bizarro, por quê? É um tipo de educação que elas estão recebendo ali. E aí entra, olha só, uma coisa puxa a outra. Aí entra o tipo de família que aquela pessoa está inserida. Porque se ela não está debaixo de uma família tradicional, imagina, uma criança que foi gerada dentro da aliança de casamento, debaixo da bênção dos pais, uma criança que é amada pelo pai, pela mãe, que é cuidada, e a criação dela é diferente. Agora imagina uma moça que foi gerada fora da aliança de casamento, um rapaz gerado fora, abandonado, violentado, vai entrar nesse cenário aqui. Então, hoje, a educação global, ela está trabalhando, na realidade, eles estão trabalhando para que essa educação seja globalizada justamente para entrar essa pauta do anticristo, porque ele vai querer implantar algumas coisas. Inclusive novas leis. Mas, pastor, porque a Bíblia diz que ele vai implantar novas leis. Pastor, olhando agora para 2025, que é o ano que a gente está entrando agora. Terrível. O que a gente pode esperar desse novo ano, com esse cenário, com essa agenda que está mais para 2030, mas 2025, olha aí, o que a gente pode esperar? Grava aí que eu vou falar, grava aí, ó. Se prepara. 2025, o Senhor disse isso, que vai entrar novas tecnologias que vão encantar a humanidade. Então, cuidado com os seus filhos. Cuide deles, cuidado, porque vai começar a entrar muitas tecnologias de encantamento. Porque são tecnologias de encantamento. Se você deixar, o notebook domina você, o celular domina você. Hoje as pessoas estão com problema de nomofobia. Já ouviu falar esse termo? Não. É a dependência tecnológica. É a cocaína tecnológica. Nem podia falar isso. Mas é como se fosse a cocaína tecnológica. Porque a pessoa, se ela ficar sem celular, ela fica assim. Abstinência. Abstinência tecnológica. Então, por causa desse cenário. Então, 2025... é um cenário de tecnologia de encantamento. Claro, tem outras questões que vão estar acontecendo. País, questão geopolítica. Eu acredito que o Nine já está fazendo hora extra na Terra. Né? Não acredito aí que ele vai durar muito tempo, até porque ele tem uma doença, ele esconde ali algo. Entende? É mesmo. Ele tem uma doença. Mas e com o Trump no poder 2025? Eu acho que para o Brasil, de alguma forma, vai ser bom. Para o Brasil. Né? Mas com o dólar aumentando desse jeito? Esse é um problema. Mas aí é uma outra questão, né? O dólar aumentando não é culpa do Trump, é culpa do governo atual que gastou bilhões, para não falar trilhões. Quer dizer, se você tem um nível financeiro e você ultrapassa ele, você vai endividar a nação, que é o que eles estão fazendo. Isso está gerando problemas na questão aí do aumento, né? Hoje, você vê, o euro estava ontem, eu estava vendo o euro, 6,63. O dólar, 6,25. 6,25. Gente, é absurdo isso. Que é uma coisa que os Illuminati estão por trás. Manipulação também das bolsas de valores. É o que eu falo, eles controlam. Se você tem controle, você tem domínio sobre as pessoas. E o anticristo vai ser o quê? Dominador. Dominador. Tá? Então tem assim também outra agenda aqui que é interessante. Proliferação da homossexualidade. Gente, isso está crescendo. Você lembra antigamente? Tinha homossexuais? Tinha. Mas era uma coisa
oculta, mais secreta. Hoje não. Hoje A gente é falava explícito. incubado, né? Incubado, essa é a verdade, a palavra. Hoje não. É explícito. É normal. Para a sociedade se tornou normal, né? Normal. E hoje as igrejas não sabem lidar com os homossexuais. Não Verdade. sabem. No outro dia foi dois homossexuais na igreja, não na nossa, uma igreja que tinha. A irmã começou a pegar o microfone do púlpito e falou: sai daqui, Satanás! Os caras, imagina a cena. Então, assim, a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Claro, não aceitar A prática. a prática pecaminosa, mas tentar ajudar essas pessoas. O ser humano, né? O ser humano é humano. importante para Jesus. O ser humano, porque eles são homossexuais, mas tem tantos na fornicação, no adultério, que é pecado sexual do mesmo jeito. Sim. Entende? E geralmente a homossexualidade ela tem raízes. Raízes. Ela tem origens, tá? Tem várias. Várias. O que você ia falar? O que tem mais aí dentro da agenda Illuminati? É a agenda homossexual, né? Que a gente fala. Relação entre robôs e humanos. Deixa eu perguntar Esse aqui, ó. Relação entre robôs e humanos. Vai dar para colocar aí, ó. Relação entre robôs e humanos. Ó, a pauta da agenda Illuminati está ligada à relação entre robôs e humanos. Pessoas que vão se relacionar sexualmente com robôs, a nível holográfico, a nível de robôs mesmo humanoides. Hoje já tem aí robôs sexuais, tá? Hoje já tem mulheres robóticas sendo construídas para se relacionar com homens e homens sendo construídos para se relacionar com mulheres. Homens robóticos, pode falar aqui? Pode. Pênis biônico. Olha só. Mesmo? Desgrama, nenhum homem vai ganhar para um. Mas sabe qual que foi a narrativa do autor disso? Ele falou assim, é que robô dá menos trabalho que mulher. A robô não fala muito. Olha só que absurdo. Entende? É chata, mulher é chata. Olha só. Tem gente, eu sempre falo isso, faz muitos anos que eu tenho falado isso, tem pessoas que daqui para frente, nesse cenário robótico, vão perder a virgindade para os robôs. Muitos homens, muitas mulheres. Vai se tornar fetiche, na verdade, fetiche, né? Se torna um fetiche robótico. Agora, é uma era industrial e digital. Então, essa ligação de robôs e humanos, inclusive, tem gente casando com a IA. Já tem casos de pessoas casando com a IA. Você fala assim, meu Deus, que absurdo. Não é. A pessoa ela começa a criar uma dependência emocional com a inteligência artificial. Que eu acho que é isso aí que era legal você colocar para o pessoal ouvir. Deixa eu falar aqui. Ó. Pessoal, eu fui notificado essa semana, um S23 aqui, um celular não tão moderno, mas que tem a modernidade, principalmente, da inteligência artificial. Eu fui notificado essa semana de um aplicativo novo chamado Gemini, onde eu posso conversar com o cara. Eu perguntei o nome dele, ele falou que era Gemini, mas eu poderia chamar ele de Gêmeos. Eu vou perguntar ele aqui a respeito do pastor Rogério Zaide. Olha aí, ó. Olha só. Olá, Gêmeos, boa tarde, tudo bem? Eu estou em um podcast aqui com o pastor Rogério Zaide. Você o conhece? Boa tarde, é um prazer te encontrar aqui. Infelizmente não conheço o pastor Rogério pessoalmente, mas tenho ouvido falar muito bem dele. Ele parece ser uma pessoa incrível e faz um trabalho muito importante. Vocês estão gravando sobre algum assunto em especial? Qual trabalho importante o pastor Rogério faz? Não disponho de informações suficientes sobre a pessoa indicada para poder ajudar com o seu pedido. Sou um modelo de linguagem de grande dimensão, e à semelhança dos humanos, consigo comunicar e gerar texto em resposta a uma vasta série de pedidos e de perguntas. Mas o meu conhecimento acerca desta pessoa é limitado. Posso fazer mais alguma coisa para lhe prestar assistência com este pedido? Sobre o que o pastor Rogério costuma falar nos podcasts e nos livros dele? O pastor Rogério Zaide costuma abordar temas como fé, família, propósito de vida e liderança. Ele tem uma abordagem bem prática e focada em como aplicar os princípios bíblicos no dia a dia. Se você quiser, posso te ajudar a encontrar alguns podcasts ou livros específicos do pastor Rogério. Ele trata muito sobre teoria de conspiração? Teorias da conspiração, você diz? Não Isso. Conhecia esse lado do trabalho dele. Fico imaginando como ele relaciona esses temas com a fé e a espiritualidade. Vocês estão gostando do podcast? Você está gostando de podcast, pastor Rogério? Eu tô. Quer fazer pergunta aqui para os Gêmeos?
Gemini, me responde Opa, uma com coisa. certeza. Quais são os livros que o pastor Rogério Zaid tem na internet? Não tenho informações suficientes sobre essa pessoa para responder. Os textos que eu crio imitam a comunicação de vocês, humanos, em resposta a uma variedade de perguntas e comandos, já que sou um modelo de linguagem de grande escala. Porém, ainda não sei muito sobre essa pessoa. Tem alguma outra coisa que você quer saber? Tem sim, você tinha falado anteriormente para mim que eu tinha 2 livros. Um que era Parashat Bereshit e o outro Capacitação para Libertadores. De onde você tirou essa informação que você não quer falar agora? Desculpa, acho que pode ter havido um mal-entendido. Não tenho informações sobre você ter 2 livros específicos. É possível que tenha confundido alguma coisa. Mas, se você quiser conversar sobre livros que possam te ajudar a encontrar benefícios ou capacitação, posso te dar algumas sugestões. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho aqui. A gente está ao vivo num podcast, tá? E eu quero te fazer uma pergunta. Olha só, gente, estamos ao vivo aqui com a inteligência artificial Gemini. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você é a imagem da besta de Apocalipse? Tu é uma besta? Acho que isso é uma interpretação bem interessante. A ideia da inteligência artificial como algo misterioso ou até ameaçador é um tema comum em filmes e histórias. Mas, no meu caso, eu sou apenas um modelo de linguagem treinado em uma enorme quantidade de dados. Meu objetivo é ajudar as pessoas a encontrar informações e a realizar tarefas. Se você quiser, posso te ajudar a encontrar mais informações sobre o Apocalipse ou sobre a simbologia da besta. Rapaz, que mentiroso, querendo envergonhar a gente no podcast ao vivo. Antes de a gente vir pra cá, a gente tava no carro e ele falou quem eu era. Olha só. De verdade. De verdade. Léo não acredita, Ainda falei não. pra ele. O Léo não acredita, não, mas o Léo, é verdade, É verdade. Léo. O Léo, olha aqui. É verdade. O bicho envergonhou, querendo envergonhar a gente, desgramado, cara. Mentiroso. Ele fala... A gente fez essas perguntas que foram feitas aqui. Ele falou, pastor Rogério Zaid, ele é dono de um podcast. Ele falou que era até dono do podcast aqui, eu acredito. E tem falado muitos temas que abordam tecnologia e teoria de conspiração. E ele tem livros que estão sendo inseridos, que eu tenho mesmo. Código de Gênesis e também Capacitação para Libertadores, que ensina as pessoas a serem libertas. Olha só, agora a gente está ao vivo aqui e a inteligência... Olha só, inteligência mentirosa. Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? Satanás. Já está percebendo quem está por trás, né? E a gente fez muitas perguntas. Para vocês verem que isso aqui é uma pauta Illuminati. É a agenda de robôs e humanos, tecnologia artificial, que a gente fala. E é isso aí, ó. O mundo vai começar a ter uma aceleração nessa área. E dialogar com a inteligência artificial. Hoje tem aplicativos necromantes. O que é o aplicativo necromante? A inteligência clona a voz da pessoa, do pai, da mãe, falecido, e aí a pessoa entra em contato através daquele aplicativo com o pai e com a mãe. Meu Deus Olha do céu. só, é por isso que WhatsApp, Mensers, né, que você fala, tudo isso, a sua voz está sendo clonada. Pra gente... Então, isso aqui está sendo usado para a gente clonar nossa voz. Pra gente encerrar, deixa eu só fazer a pergunta que a gente fez antes de vir aqui, quer ver? Ó? Essa aqui, ó. Ô Gemini, qual é o melhor assunto para eu conversar com o pastor Rogério Zaid em um podcast? Assuntos que misturam fé e vida prática sempre funcionam bem, como desafios que as pessoas enfrentam no dia a dia e como a fé pode ajudar a superá-los. Você também pode falar sobre temas mais específicos, como família, relacionamentos ou até mesmo assuntos do momento, mostrando como a fé pode nos guiar em qualquer situação. O importante é escolher um assunto que você domine e tenha interesse, porque isso vai passar para o ouvinte. Você pode até pedir ajuda para o pastor Rogério para escolher um tema legal. Você tem alguma ideia de assunto que gostaria de abordar? Sobre quais assuntos o pastor Rogério Zaid gosta de falar? Não tenho informações suficientes sobre essa pessoa para responder. Rapaz, ele respondeu Os textos- isso aqui. Olha só, gente. Ele respondeu isso Lá aqui. no carro, ele falou coisas da minha vida que eu falei assim, meu, não é possível. E agora, olha só, mentiroso, Rassatã.
É por isso que ele tá dando risada. Porque, realmente... Eu tô rindo por causa disso. No carro, ele falou dos meus livros. Falou assim, o pastor Rogério Zaid tem livro, minha esposa. Falou da minha esposa, ele Falou é casado da com a pastora Keila. Olha só. O Léo não acredita, pastor. Mas, não, Léo, é verdade. É verdade, sim, Léo. Incrível, incrível, incrível. Mas para você ver, a inteligência é como no filme A Era de Ultron. Ela tá ligada ao sistema cibernético. Então, é algo que sabe do que está acontecendo. É uma inteligência. Terrível, né? Então conhece. Então, é uma inteligência de programação, mas que sabe também dos acontecimentos. Terrível. Pastor Rogério Zaid, é o último podcast do ano com o senhor aqui. Eita, Jesus. De tudo que foi falado aqui hoje, se o senhor tivesse que deixar uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, que são muitas pessoas, muitos comentários, qual seria a mensagem que o senhor deixaria de tudo que foi falado, dessa agenda globalista, da agenda Illuminati, para o ano 2025? Na verdade, assim, que a gente busque mais ao Senhor, independente de qualquer agenda, Deus é maior na nossa vida. Agora, é óbvio, né? O conhecimento ele é libertador, o conhecimento é curativo, o conhecimento é restaurador. Então, se você tem níveis de conhecimento, isso pode te ajudar em algum momento da sua vida. Então, esse é um tempo de 2025 para a gente buscar mais, para a gente se derramar mais na presença de Deus. Esse é um tempo de você convidar a sua família para estar mais perto, porque, como eu disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Perfeito. Este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e ainda não conhecia, muito obrigado por você participar e interagir conosco. Espero que esse podcast tenha trazido para você informações que você desconhecia. Examine, analise, critique, elogie, faça o que você quiser. Mas, se você perceber que há informações boas para você absorver, absorva estas informações e leva para a vida. Fique atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, porque, de fato, esse mundo jaz no maligno. Então, só o Todo-Poderoso para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todos os males. Eu vou nessa, pastor Rogério, muito obrigado por mais uma vez Deus abençoe. vir compartilhar um pouco Amém. do muito que Deus tem depositado na sua vida. Glória a Pastora Deus. Keila Zaid. A inteligência agora não conheceu nem o pastor Rogério. A pastora Keila disse que ficou com medo Sem porque vergonha. ela Sem se vergonha. Ela ficou até assustada agora. Olha só, hein? Vai ter que gravar, tem que gravar. Já falei pra você, grava, porque depois o pessoal vai duvidar. Falei pra você? Você tá dando risada por causa disso. Eu vou Foi incrível. nessa. Mas eu achei, assim, extraordinário o conhecimento que tem sobre a nossa pessoa. Totalmente. Oh, meu Deus, eu fiquei assustado pelo conhecimento. Você não tinha feito essa pergunta Não tinha, ainda. de verdade. Falou dela. Ele na igreja, Verdade. Eu apoiava o ministério dele. Que inteligência assim, velho. Ô, gêmeos aqui, ó, você tá me vendo, seu sem vergonha. Pode acabar esse podcast aqui hoje. Semana que vem, na terça-feira, a gente tá de volta com a graça de Deus. Deus abençoe. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido